Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aí com mais um episódio do Asas Podcast. E aí, Beraldo, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo Hoje tranquilo? nós temos 2 convidados especiais. Hoje a gente vai começar a ceder espaço aí para os candidatos aí que estão em campanha para essa próxima eleição. Hoje a gente está com 2 candidatos aí voltados para aviação, né? Um deles é piloto de helicóptero formado, trabalhou na polícia, o outro também é policial militar, um estadual, outro federal. Bem-vindos aí, Coronel Tadeu, Sargento Galesco. Bem-vindos aí, vamos falar um pouquinho sobre eleição, sobre política, sobre aviação. Diz que aviador é meio mentiroso, você não vai contar mentira pra nós hoje, né? Eu não sei o que é pior, né? Se é pescador ou piloto. Tem político também, né? Tem política. Tem político. O Coronel Tadeu atualmente é deputado federal, né? Tá indo para reeleição. E o Sargento Galesco vai contar um pouquinho da história dele e quais são os planos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, Beraldo. Pessoal do Asas aí, parabéns pelo podcast, obrigado pela recepção. Eu estou muito feliz, muito contente. Legal. Beraldo, obrigado pelo convite, né? A gente tá... Nós que agradecemos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, com toda a sua equipe. Tem uma equipe maravilhosa. Parabéns pelo estúdio, que estúdio fantástico. Bacana, né? Galera, olha, muito legal o estúdio, gostei demais. Galesco, boa noite, Galesco, que já é um parceiro, a gente já tá junto faz tempo. E vamos dar risada, vamos contar mentira. O povo gosta é da mentira. É da mentira e da treta. É isso aí. Vamos começar a conversar. Mas nós temos que falar umas verdades também. Tem que falar a verdade, Nós principalmente estamos- pra quem merece. Principalmente pra quem merece. E aí, Sargento Galesco, vamos começar o bate-papo. Vamos. Qual a sua história na... Bom, vamos aproveitar que o coronel tá Isso. em votação. O pessoal, ele tá trabalhando, viu? Ele tá em votação aqui, né, chefe? Ixi, o couro come aqui nesse celular aqui. Tá aqui, mas tá... 2 celulares. Tá aqui, mas tá ali. Como é que é? Tô em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. É isso aí. Como é que é? Piloto tem aquela capacidade de fazer 3, 4, 5 coisas, até mais ao mesmo tempo, né? Então Tem. a gente tá aqui prestando atenção, conversando e vamos tocar o pau mesmo. Legal. Então, eu aceitei o convite porque nós estamos entrando aí no mundo político, né? Eu sou policial há muito tempo, né? Desde 85. E aceitei o convite de alguns amigos, né? Um grupo de amigos que a gente já fazia um serviço social dentro e fora da polícia. Aí eu fui testado nas urnas, embora eu não tenha ganho, né? A eleição de 2018, eu cheguei a ser primeiro suplente, eu fiz quase 33 mil votos Para deputado estadual, né? para deputado estadual, Pelo estado de São Paulo. pelo estado de São Paulo. Aí então, quer dizer que eu aceitei esse desafio, eu aposentei, né? Então, quer dizer que para mim não me atrapalharia mais minha vida pessoal, porque como a gente fala, né? Vou para aposentado todo dia domingo, então a gente tá disposto. E a gente não aceita aposentadoria, a gente não aceita que tá ficando velho, que tem que ficar em casa, morrer numa cama, esperando. A gente quer fazer alguma coisa, e o que a gente sabe fazer é ajudar as pessoas, né? A nossa profissão não é uma profissão normal, né? A gente se dedica, né? Acho que é a única profissão que você realiza é proteger as pessoas, mesmo que com o sacrifício da própria vida, né? Então, durante a minha carreira, eu perdi muitos amigos defendendo pessoas que eles nem conheciam. E a gente aprendeu a viver desde os 18 anos, né? Eu sou policial. Então, você aprende que você tem que viver para ajudar as pessoas. Então, isso aí... Eu sei que essas coisas não tem muito espaço na política, que a gente só vê muitos deles só pensando neles, né? E que a gente tem nós como somos patriotas, somos família... acreditamos em Deus, né? Somos cristãos, então a gente aceitou, porque a cadeira tá lá, né? Aquela cadeira de deputado estadual tá lá, e se a gente não buscar elas, as pessoas do bem não buscar essas cadeiras, as pessoas do mal vão continuar lá. Então a gente tem que sair do sofá e ir para a briga e tentar conquistar essa cadeira. E eu tenho certeza que com o apoio dos amigos, das pessoas do bem, a gente consegue chegar lá sim. Legal, até antes de iniciar a gravação, no nosso bate-papo informal, o Coronel Tadeu fez uma explicação sobre água limpa e água suja,
E ele fez eu mudar um pouco o pensamento, porque a gente acaba ficando desanimado, acaba ficando desgostoso com a política. Então, se depois o senhor puder explicar essa história da água limpa e da água suja, foi muito legal, viu? Muito, muito bacana a explicação. As pessoas não têm essa consciência, né, Welder? Não têm a noção do que é a política e do que pode ser feito. Né? Hoje, o Galesco falou, você pode fazer política do mal e fazer política do bem. No momento em que o político rouba o dinheiro que deveria ser canalizado para obras, para a melhoria dos serviços públicos, ele está fazendo a política do mal. Agora, no momento em que o sujeito administra aquele dinheiro de uma forma exemplar, honesta, correta e faz o dinheiro esticar, isso é a política do bem, de você criar coisas, boas práticas para a população. Tem uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas não se sentem roubadas pelos partidos. Eu me sinto. Eu sou vítima do PT, tenho uma vontade terrível de ir na delegacia e fazer um BO. Qualquer hora eu vou fazer isso, eu quero fazer um BO contra quem? Contra o PT. Porque ele me roubou. Porque eu pago imposto de renda. Imposto de renda hoje, faz tempo que a tabela não reajusta, nós estamos lá tentando, brigando mesmo para fazer com que essa tabela seja reajustada. Mas eu pago 27,5% de imposto de renda. Quem ganha acima de R$ 4.600 paga 27,5%. A não ser que ele tenha um dependente ou coisa, né, ou alguma coisa que possa descontar, mas passou de 4.601 da tabela de imposto de renda, já está contribuindo com 27,5%. Então eu pago. Aí vamos imaginar que você ganha... É 1/3 do salário que vai embora. Você ganha 3, ficou 2. R$1.000 já te tomaram o imposto de renda. Aí desses 2, para onde você vai? Você vai para o supermercado, você vai para o posto de gasolina, você vai para o bar... Né? Você vai para a loja, vai para os shoppings, e tudo isso que eu estou falando, você paga imposto. Então, desses R$2.000, aproximadamente de 30% a 40% você paga de imposto. Então, o governo te tomou mais uma parcela. Aí você faz isso, são mais R$2.000, você põe aí R$800 desses R$2.000, já virou imposto. Então, você já sobrou o que para você? R$1.200. Então, de 3.000, um brasileiro que ganha R$3.000, né, aproximadamente, de verdade mesmo, ele só tem 1.200, porque o restante foi tudo em forma de imposto. Então, eu me sinto tudo roubado, porque foi recolhido, foi pago, eu não devo nada, e tá lá em cima... em Brasília, tá nos estados e tá nos municípios. E você vê roubalheira para tudo quanto é lado. É o seu dinheiro que está sendo roubado. Então, por isso que eu atuo na política mesmo. E não, todo mundo tem às vezes chegou uma época que eu tinha vergonha de dizer que era político. Mas não, hoje eu não tenho vergonha não, porque eu não faço nada errado. Eu trabalho corretamente, eu brigo para defender esse dinheiro que todos nós pagamos, né? Então, a gente tá na política para isso, é para fazer as coisas boas, não para fazer as coisas ruins. Você acredita que as nossas leis são muito brandas em relação à corrupção? Não, só para emendar o que o coronel falou, e esse imposto que a gente paga era para a gente ter saúde, educação e pelo menos segurança, né? O mínimo, né? É o mínimo. Mas você vê as pessoas que pagam todo esse imposto, ela tem que ter um plano de saúde particular, tem que ter segurança particular na sua casa, na sua empresa, e educação ela vai contratar Tem que pagar uma escola. Tem que pagar uma escola para os filhos para poder dar um ensino bacana aí. Sim. Então, quer dizer, todo esse dinheiro que a gente vai para onde? Se a gente não tem o retorno do Estado, né? Então, é isso, né, Coronel? Exatamente. Não tem. Aí, a sua pergunta mesmo... A respeito das leis anticorrupção mesmo. Porque a gente vê vários casos, né? Citando o PT, um monte julgado, e aí... Vamos fazer um podcast de 5 horas aqui para falar dos mais de 180 casos de corrupção do PT? Então, Pô, vai tem que fazer uma minissérie. Uma minissérie em 10 capítulos. PT da novela, rapaz. Não dá podcast, não. PT da novela. Ô, cambada de vagabundo, viu? Pelo amor de Deus. Fizeram uma série, acho... Como que chama? O Brasil Paralelo bate bastante nessa tecla aí. Não, mas teve uma série que fizeram aí, tal,
acho que é o Não, tem o do Brasil Paralelo e tem o filme, né? o filme que foi o Mecanismo. O Mecanismo. É o Mecanismo. Quem na não Netflix. Quem quiser ver alguma coisa, assiste. pode assistir que... Então, aí eu acredito que, sei lá, acho que falta leis mais severas ou o nosso Supremo realmente que... Por que solta? As leis severas, eu acredito que tem bastante lei, que ela só precisava ser cumprida. Né? Precisava ser cumpridas. Aí minha área que eu tô lá em Brasília. A lei, com raras exceções, ela é boa. Sim. A lei penal. Tá. Ela prevê lá a pena. O problema tá na lei processual penal. Né? Nós temos um código penal e temos um código de processo penal. O código de processo penal, ele regula como é que tem que funcionar o processo. E ali é que está o grande problema. Esse Código de Processo Penal, rapaz, eu nunca imaginei. É um código de 1940, antigo, eu nunca imaginei que ele fosse ser tão mal feito, né? É claro que lá em 1940 a situação era outra. Ele é obsoleto. Ele já hoje, não né? serve, rapaz. Ele causa tanta interpretação. Então, se você trouxer um dia aqui no seu podcast um advogado processualista, Sim. um cara que conhece bem de processo, que conhece bem o Código de Processo Penal, ele vai contar para você como é que nós temos tanto recurso para bandido de tudo quanto é jeito. É recurso disso, é recurso daquilo, recurso disso. E aí nós temos um tema muito importante, que é que hora que o bandido vai para cadeia. Porque advogado, o cliente que tem dinheiro, ele contrata um bom advogado. E ele fica ali só jogando recurso para manter o réu solto. Você sabe que o cara cometeu o crime. Você sabe que não tem por onde ele escapar do crime. Mas a lei processual permite que ele vai ficando solto. Condena em liberdade. E aí vem aquela questão da prisão em segunda instância. Lembra aquela questão da segunda instância? Que hora que o preso vai? É uma historinha interessante. Mas isso causa dúvida. O que é o trânsito em julgado, né? O cara só vai pra cadeia quando tiver o trânsito em julgado. Que hora que é que nós vamos colocar aquele sujeito na cadeia? Porque já teve 4 decisões, o Supremo Tribunal Federal já protagonizou 4 decisões diferentes, né? A primeira delas seria: você vai preso. Aí, um tempo depois, você vai solto. Aí, um tempo depois, o Supremo julgou de novo. Não, vai preso. E como é que chama? Para atender o pedido do todo-poderoso ex-presidiário Lula da Silva, não, você vai solto. Então, até hoje, a justiça não se entendeu muito bem. E aí, prende ou solta? Porque o que é a prisão em segunda instância? Quando você comete um crime, se você não tiver foro privilegiado, a gente pode falar do foro privilegiado, se você não tiver o foro privilegiado, quando você comete um crime, você vai automaticamente para a cadeia, se você não for réu primário. Aí vem o advogado, vai lá e solta. E aí o processo está rolando. Aí você é condenado em primeira instância, que é um juiz só, é o juiz singular. Aí o advogado recorre, ou não, que isso, 8 anos de cadeia é muito, e não sei o quê. Aí ele recolhe para uma instância superior, que é a segunda instância. Aí já é um colégio de juízes, são os desembargadores, vai para o Tribunal de Justiça. E eles vão decidir. A pena do juiz lá de primeira instância é dura, não é, foi justa, não foi, fez a conta certa, não fez. Então eles podem manter a sentença ou reformar a sentença e dar uma outra sentença. E aí sim, se nós tivéssemos a prisão em segunda instância, aí acabou, aí você vai para cadeia. Você vai cumprir. Você vai cumprir. Se você quiser recorrer, você pode recorrer. Uma boa, esperneia, tal, o direito tá aí. Só que você vai recorrer preso. Então, o Lula, ele foi preso na terceira decisão do STF. E aí, depois, o STF entendeu que tem que soltar. Se segunda instância não é trânsito em julgado. E aí, o Lula foi condenado em terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ,
E foi de novo confirmada a sentença lá Foi reformada até do a juiz sentença. de primeiro grau, né? Que foi confirmada, inclusive foi até agravada, Exato. né? E mesmo assim o Supremo entendeu, não, ele tem que ficar solto. E aí, você já viu, esse que é o problema, essa lei processual. E a gente tenta, aí eu falando do trabalho na Câmara dos Deputados, a gente tenta mudar a legislação processual, é difícil. Porque lá, eu até estar falando pro Beraldo, né, Beraldo? Dentro da Câmara nós temos 513 deputados, 250 estão com o rabo sujo. Estão com o rabo sujo, estão devendo, respondendo o processo. Eles não vão mexer nisso, Pode, né? não vão mexer. Então é político advogando para bandido, para político bandido. Sim. Onde é que a gente vai chegar com isso? Não vamos chegar a lugar nenhum. Daí a importância do voto, de você escolher bem a história da água limpa, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Legal. Bacana. Precisamos realmente ter a consciência que o Lula não é inocente. Que nem ele tá dizendo aí na TV. Um rato sempre é um rato, ele só se escapou da ratoeira só. Você Ele falou- continua cheirando ar, rato, se comportando como um rato e Exatamente. cheirando como um rato. Esses que acham que ficam falando por aí que Lula é inocente, não tem nada de inocente, não. Ele só fugiu Né? da ratoeira. O único termo que a gente conseguiu achar é que ele é um descondenado, porque ele foi Sim. condenado e depois descondenado. Né? Ele teve 3 sentenças condenatórias contra ele e depois vem um juiz lá de cima, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, e falou, não, anula o processo. Então ele foi descondenado, inocente não, porque Isso aí está lá que ele foi... O processo saiu de Curitiba e foi pra Brasília. pra Mudou o Brasília, CEP, e aí, mas continua sendo um processo. Continua. Ô, Coronel, isso foi foi um efeito dominó, porque saiu esse tipo de bandido, abriu a porta Sim. para vários Esse tipos de bandido. Exatamente. problema. Abre Ah, precedentes. Nossa Senhora. Hoje eu não sou deputado, tem um cara lá que está condenado em segunda instância e está lá, é deputado estadual hoje e eu sou suplente dele, entendeu? Aqui em São Paulo. Em São Paulo. Sim. No estado de São Paulo. Traficantes, tá solto, bandidos. É porque acaba abrindo jurisprudência para outros casos semelhantes. Bicho. Abriu o Pode portão passar boi e passar boiada. Sim, com Se é pra um, tem que valer pra todos. Na verdade, abriram o portão do inferno, né? Exatamente. E, Coronel Tadeu, o nosso podcast é mais voltado para aviação, né? Sim. O senhor, como piloto de profissional, né? Trabalhou muitos anos como piloto de helicóptero, né? O que o senhor conseguiu fazer nesses 4 anos para a comunidade da aviação? Ou quais são os projetos para, sendo reeleito, para a comunidade da aviação? Os pilotos, o pessoal, os mecânicos, os comissários, o pessoal O que de mais terra. te pedem hoje aí voltado para aviação? Vamos lá. Primeiro deixa eu registrar que eu sou... Como é que chama? Que eu sou presidente da Frente Parlamentar da Defesa do Transporte Aéreo. E montei um grupo de parlamentares que gostam de aviação, né? Eu sou o primeiro tripulante a ocupar uma cadeira no Congresso. Tripulante com carteira de trabalho assinada, Olha só. né? Deixa eu só contar a história aqui, que eu comecei meio velho na aviação, né? Mas Se inspira aí, eu Beraldo. lembro que eu estava no Aeroclube de São Paulo com 42 anos de idade e entrei e vi assim, eu sou aluno. Eu olhei assim, só aquela molecada, rapaz, 18, 19, 20, 21, 22 anos. E eu ali eu me senti um peixe fora d'água. Aí fui me ambientando devagarzinho. Tá? Hoje mesmo, inclusive, me ligou um colega de classe, o Pablo Aizenas. Um abraço pro Pablo. Vou mandar esse link para ele divulgar depois para todo mundo, né? Um abraço pro Pablo. Também era da minha sala. E ali eu entrei em 2008 na aviação, no Aeroclube, né? Fiz o meu curso de piloto privado. Piloto Aeroclube de São comercial. Paulo? Aeroclube de São Legal. Paulo. Piloto privado, piloto comercial. Fiz o curso do instrutor de voo, fiz o INVA, né? E o meu é o INVA Boa Ideias, o INVA 51 lá do Aeroclube. Agora já deve estar no 100, 102, 103, faz tanto tempo, né? Uhum. Acho que é 1 ou 2 por ano que eles fazem lá. Mas eu fiz o curso de instrutor de voo, lá com os meu querido falecido já, no finado Titus Ross, né, que eu lembro que, não sei como é que tá, mas a única apostila de navegação até hoje utilizada é a do Titus, né, que o pessoal gosta muito dele, né? Ele é uma lenda, Ele né? formou muito piloto, Titus, o Ferian, a Vivi, a Viviane, o Bansi, né? Tem um time bacana pra caramba lá no Aeroclube. Deve ter mudado um pouco, que já faz tempo, mas foi lá que eu me formei e lá no Campo de Marte eu fiz minhas horas práticas de voo, fiz lá
as minhas 110 horas, né, que era para até checar o INVA. Chequei o INVA, me tornei instrutor de voo no próprio Campo de Marte e instrutor de teoria de voo de helicóptero no Aeroclube. Me tornei professor, fui convidado para dar aula lá no Aeroclube. Aí dali do 22 eu pulei para um Agusta, consegui ser copiloto de um Agusta. Um abraço pro Cláudio Imperatori, que eu acho que ele fez o curso aqui em Americana. Se não me engano, o curso dele foi feito aqui. O comandante Cláudio Imperatori, né? Voei com ele 3 anos e aí fiz os mínimos necessários para entrar na líder e fui para líder, táxi aéreo. Aí fui trabalhar, completei as 500 horas, IFR, chequei o IFR, fiz o meu IFR, inclusive fora, que aqui no Brasil era muito difícil, né? Fiz o meu IFR lá do lado de Tampa, nos Estados Unidos, em Oldsmar. Fiz uma escola bacana lá e chequei meu IFR, aí consegui entrar na líder e fiquei 7 anos na líder, né? Até a hora que eu saí para a política. Eu voei acho que 3.500 horas mais ou menos Nossa, que legal. De 7,5. E aí vim para a política e deu a sorte de conseguir os 100 mil votos, 98.373, me tornei um deputado e o primeiro tripulante da Câmara dos Deputados. Agora lá, eu tenho que botar aqui uma relaçãozinha aqui, olha, nós tivemos vários embates na aviação, né? O primeiro deles, que ainda estamos na luta, é para aposentadoria especial. Então, prestem bem atenção, todos os tripulantes, aí o pessoal da aviação, né, que nós estamos aí já na terceira fase de 3, na última fase, para poder o governo conceder aposentadoria especial para os tripulantes. Eu não divulguei isso porque foi vencida a primeira fase, foi vencida uma segunda fase e agora nós estamos fazendo uma terceira fase, que é a exigência do próprio INSS para reconhecer a aposentadoria especial para os tripulantes. Então, se Deus quiser, a gente consegue fazer como é que chama? A aposentadoria especial valer, né? Bom, nós estamos aí, que mais? Junto à ANAC, foi tanta pauta, mas tanta pauta mesmo, que a gente fica maluco. Então, por exemplo, a carteirinha, né? Deu uma confusão uma época na carteirinha aí que os caras, eles resolveram trocar a carteirinha, a nossa CHT de PVC lá, com que tinha o chip bonitinha, tal, aquele negócio todo, e resolveram botar um QR Code. Aí deu uma confusão aí, puta, dificuldade para entrar no aeroporto. Dificuldade para entrar no aeroporto. Você tinha que andar com a sua identidade, com a carteirinha antiga e com um papel para poder comprovar que você era piloto. É um fuzuê danado. Aí eu cheguei lá já deu, né? E deu um fuzuê danado. Aí eu cheguei lá na ANAC, sentei, gente, presta atenção, olha o que vocês fizeram. Uma coisa é um aeroporto X, outra coisa é o aeroporto Y, né? Não dá para fazer um documento assim assado, já com foto, já com bonitinho e tal, né? Ou então não mexe no que estava funcionando, tal. Aí a gente conseguiu consertar essa coisa. Ajustou. Uma coisa importante foi quando veio a pandemia. E aí, o que aconteceu? Fechou tudo. E o nego que tava com a licença para vencer? Como é que a gente ia fazer? E cara que checa no exterior, não podia voar. Não conseguia sair do país. Não podia sair do país, nem daqui para lá, nem de lá para cá. Aí, fui lá na ANAC e falei assim, gente, urgente, vamos estender a CHT por mais 6 meses. Ajudou muito. Pelo menos. Então, isso eu fiz. Deixa eu ver o que mais aqui, porque é tanta coisa, né? Atuei na medida provisória 964, né? Que permitia a terceirização do aeronauta. Isso é meio esquisito você falar no meio da aviação. O que eu faço com os comandantes de aeronave aí, da aviação comercial, né? Terceirizar. É meio esquisito, né? Pejotizar esse tipo de atividade, né? Então aí a gente conseguiu segurar essa história. Na MP 863 também, né? Que a gente teve aquela abertura do capital aéreo e ali ia se cair um monte de regra trabalhista e a gente segurou as regras trabalhistas para manter os direitos dos tripulantes, né? Quer abrir o capital? Vamos abrir o capital sem problema nenhum, até é interessante, economia liberal e tal, mas não vamos mexer nos direitos trabalhistas dos tripulantes, né? Isso a gente também não permitiu. Então tem tanta coisa que a gente acabou fazendo nesse período de 3 anos, e porque aí você não depende, por exemplo, nem os empresários da aviação
nem os tripulantes dependem de ficar pedindo favor para ninguém. Eles têm um tripulante lá dentro. Eles têm um cara da aviação que conhece da aviação e não precisa ficar cheio de dedo, não. O gabinete tá lá aberto mesmo. Pode usar o gabinete, entra, senta, usa telefone, toma água, toma café, despacha, faz o que quiser. Que ali é a casa do piloto mesmo. É o gabinete 756 no anexo 4 lá em Brasília, que é do Coronel Tadeu. Né? É deles, é da aviação aquele gabinete lá, né? É nosso, gente, é nosso, a gente tem que ir lá, tem que saber que eu tô lá para defender vocês, e tenho defendido mesmo. E não é só na Câmara, né? Porque aí eu tenho que ir lá pro Senado, tenho que ir marcar agenda com os senadores. Um senador não nega agenda para um deputado federal, né? Mas ele nega para um grupo de representantes. Então é difícil, às vezes, um grupo de representantes chegar num senador, abertura, né? Ter abertura. E toda vez que precisou, eu sempre fui bem atendido. O Carlos Viana, senador Carlos Viana de Minas, o senador Messias de Jesus, que atendeu a gente. Deixa eu lembrar de outros aqui que eu tive. Foi tanto o Marcos Duval, de Goiás, não é o Rogério Correia, o Marcos Rogério, lá de Rondônia. Então, todas as vezes que eu precisei conversar com os senadores, eu pegava aqueles grupos e a gente ia lá e discutir. Essa é a vantagem de você ter um deputado, representante, um cara que vestiu a sua camisa mesmo de verdade. Sabe das dificuldades, vivenciou, né? Exato. Então, é assim que a gente atua. Então, o trabalho é complexo, mas a gente tá firme e forte lá. Legal. Aí, pessoal, o pessoal da aviação, ó, vamos lá, procura o Coronel Tadeu, que ele tá aí disposto a sempre estar ajudando e levando as dificuldades para frente, para resolver. Voltando pro governo estadual hoje, qual que você acha que seria o maior desafio hoje no governo estadual como deputado hoje, à frente de uma cadeira? Eu torço e estou trabalhando muito para que o nosso Tarcísio ganhe, o ministro ganhe, porque precisa. Como eu falei, né, eu sou policial há muitos anos e faz muito tempo que o PSDB ele está no poder aqui. E nesse tempo aí eu perdi muitos amigos vítimas da violência, porque quem combate a violência é a maior vítima de todas, né? Então nesse período foi criado o PCC, foi criado o crime organizado, poderia ter cortado na raiz esse mal, não cortou. Ele se espalhou a um câncer pelo estado, pelo país, está até fora do país. Se enxuga gelo hoje, né? E amigos meus, em 10 anos, foram 1.300 policiais mortos, vítimas da violência. Pra você ter uma base no batalhão de choque, a Rota, o maior batalhão do Brasil, é referência, são uns 500, 600 homens. O crime acabou com 2 batalhões em menos de 10 anos. Então, eu acho que uma coisa reflete na outra. Eu acho que o maior problema do Estado é a segurança pública. Se você não conseguir resolver esse problema, vai piorar a saúde, vai piorar a educação. Então, acho que o maior desafio do Tarcísio vai ser a segurança pública. Eu também acredito que ele tem que investir muito na educação, porque uma coisa reflete na outra. Então, acho que saúde e educação, tirar os comunistas da educação, né? Que eu acho que lá atrás é culpa nossa, dos militares. Nós somos preocupados com a guerra armada, com as explosões, os terroristas, e deixamos as faculdades aí ser dominada deles, né? pelos comunistas, e formou essa juventude. Eu não sei se fizeram uma lavagem cerebral neles aí, e estamos tendo essa dificuldade. Mais ou menos isso, chefe. Não é exatamente isso. O Tarcísio vem... O PSDB destruiu o Estado em todas as áreas, né? Então, falando um pouco dessa candidatura ao governo, né? Nós temos aí 28 anos de PSDB. Lembre-se muito bem disso. Isso não é democracia, né? Isso é praticamente uma ditadura do PSDB dentro do Estado de São Paulo. A democracia, ela requer, dentro dos seus pilares, a alternância de poder. Então, seria muito salutar que outros partidos tivessem assumido. Mas o PSDB ganhou. Até aí tudo bem. É legítimo, ganhou lá todas as eleições desde 1994 com Mário Covas 2 vezes, Alckmin 2 vezes, depois veio o Serra na 5ª vez, depois veio o Serra, o Alckmin mais outras 2 vezes, e agora nós vamos para uma mudança. Temos os candidatos. Agora, quem assumir lá, é claro que eu declaradamente falo aqui, eu tô com o Tarcísio de Freitas, o Tarcisão do asfalto mesmo. Tô aqui com ele,
E tô fazendo minha campanha no estado, divulgando ele o tempo inteiro. Tá até aqui na minha manga, aqui, não sei se a câmera pega aqui, mas ó, eu gravei na minha manga aqui, Tarcísio 10, tá aqui, ó. E do outro lado, Bolsonaro 22 aqui, ó, né? Tá aqui minha... Tarcísio, ele é engenheiro, né? Engenheiro, né? Engenheiro. Ele tem um currículo maravilhoso. Ele foi formado na Academia Militar de Agulhas primeiro colocado sempre, né? Sempre primeiro colocado. Academia Militar das Agulhas Negras, se formou lá aspirante oficial. Depois foi para o IME, Instituto Militar de Engenharia, onde obteve a maior nota da história do Instituto Militar de Engenharia, né? Como capitão, ele teve uma experiência muito boa que foi no Haiti, na reconstrução do Haiti, quando teve o terremoto. Depois, dali, ele prestou concurso, foi para trabalhar na Controladoria Geral da União. Da Controladoria Geral da União prestou outro concurso que passou em primeiro lugar na Câmara dos Deputados. Aí ele largou a carreira militar e foi para a área política ali, né? Foi ser funcionário público da Câmara Federal. Aí foi chamado para ser diretor do DENIT numa determinada época lá do PT e da Dilma lá. E aí onde ele viu a corrupção mesmo, de perto, né? E trabalhou no DENIT. Do DENIT ele foi superintendente do DENIT. Aí a Dilma caiu, Michel Temer chamou ele para ser o superintendente, o presidente, sei lá, do diretor da PPI, que é o Programa de Parcerias do Governo. E dali ele foi chamado para o Bolsonaro para ser o ministro. Aí sim, aí o bicho botou em prática tudo aquilo que ele sabia mesmo, que fez uma revolução na infraestrutura. E ele não chegou lá, chefe, por indicação. Não, nada. Foi por ser político. Por mérito, é por questão técnica. Tudo por questão técnica. Ele era o técnico que sabia. Então o currículo dele é maravilhoso. E é o homem certo para poder botar São Paulo nos trilhos aqui. Lembrando que São Paulo está muito judiado em todas as áreas. Segurança pública é uma. Nós temos um problema de saneamento, nós temos um problema de infraestrutura, né? Por incrível que pareça, né? O estado com a maior malha rodoviária, né? Você vai falar, São Paulo tem tudo, não é bem arrecadação, né? Maior arrecadação. Tem tudo, né? Tem pedágio a cada 50 km. Cada 50 km nós temos um pedágio, né? O presente que o PSDB deixou. Sabemos bem o que é isso aqui. Opa, rapaz, Nossa né? região aqui é campeã. É campeã de pedágio, mundial, né? pedágio. Aliás, outro dia eu descobri, eu tava andando... Outro dia não, foi anteontem. Eu tava de Engenheiro Coelho para Cosmópolis, né, num percurso de 30 quilômetros, 2 pedágios. Um pedágio, 30 quilômetros depois, absurdo. Outro pedágio. Eu achava que era 50, mas em alguns pontos é 30. Não, né? Em Avaré ali, entre Avaré e a saída para Coronel Macedo, são 25 quilômetros. 2 pedágios também. Eu acho que dá 50 km de Jundiaí até Campinas aqui, dá 50, dá 50. E é salgado, hein? E é salgado. E aí, então o Tarcísio tá aí agora, né, se colocando à disposição e tenho certeza, é o melhor candidato dessa campanha e ele precisa ser eleito para realmente a gente poder ter orgulho do nosso estado de novo. Porque tá com muito problema em todas as áreas, área de assistência social, na área de saúde. A saúde tá muito ruim, a saúde de São Paulo tá doente. Né? Nós temos aí as Santas Casas, todas elas penduradas com dívida, porque o Estado não fez os repasses de recursos necessários para as Santas Casas. Eles ficam aí passando o pirex aí para poder pegar dinheiro de deputado, de emenda, disso, daquilo, para poder ajudar as Santas Casas. O Dória fez uma catástrofe no estado de São Paulo. Ele conseguiu cortar os recursos em plena pandemia. Eu não consigo entender isso na cabeça o que passa na cabeça desse sujeito. Em plena pandemia, o Dória, o João Dólar, né? Ele cortou recursos da saúde na pandemia. Ele tinha que tirar, era da educação, porque na educação sobrou dinheiro. As crianças não estavam indo para a escola. Não tinha gasto. Tava tudo parado. O gasto da merenda. Não tinha o gasto da merenda, não tinha o gasto do transporte escolar, não tinha gasto de luz, de energia elétrica, de água, de limpeza, não tinha gasto de nada. Ele tinha que pegar esse dinheiro e aumentar nas Santas Casas, né? E ele fez justamente o contrário, ele tirou. E para ajudar, ele conseguiu aumentar o imposto de todos os produtos que o hospital usa, por exemplo. Ele foi o cara que... Ele aumentou a arrecadação do Estado maravilhosamente, mas ele ferrou com todo mundo, com todas as cadeias econômicas. Então, chega de PSDB aqui em São Paulo, a gente tem que parar com essa história de PSDB, né? Dar um fim nisso daí mesmo e sepultar esse PSDB. Ô, chefe, também não adianta também a gente querer testar o que foi ruim. A gente já teve experiência. O pior prefeito da história que eu me lembro foi o Haddad, e ele é candidato a governador.
Esse foi da prefeitura, né? O Haddad, pode ter certeza, o Dória ele ganha o prêmio de pior governador do estado. Ele conseguiu ser pior. Tem um ditado que fala assim, né? Hão de me fazer bom. Então, o Covas foi pro túmulo dizendo o seguinte, hão de me fazer bom. E fizeram, porque o Alckmin conseguiu ser pior que o Covas. Sim. Aí o Alckmin... Era ruim. Era ruim. Muito ruim. Aí o Alckmin também falou, hão de me fazer bom. Aí veio o Serra. Nossa Senhora. Que desgraça. Aí o Serra conseguiu ser pior ainda que o Alckmin. Aí veio o Alckmin de novo. Aí o Serra falou, agora é minha vez. Onde me fazer bom? E ficou bom. Porque o Alckmin conseguiu ser pior do que foi a primeira vez. Ave Maria. Seria cômico se não fosse trágico. E por último veio o Dória. Não, por último veio o Dória. Ganhou todos os Oscars. O Dória ganhou. Não tava bom, aí ficou ruim. Aí ficou ruim, mas parece que piorou. Rapaz, se você quer fazer inimigo um policial na rua, fala que você é amigo do Dória. Você é louco. Você vai votar no Dória? Você vai votar no Dória. Inclusive, o cara saiu pra ser candidato, não foi candidato a nada, cadê ele? Nada. Ele não foi prefeito, ele não foi governador, ele não foi candidato. Tudo que ele se propôs E abandonou o mandato. Exato. Abandonou. E ficou feia a situação dele, hein? Ficou feio, abandonou. Porque Fica em casa, a economia a gente vê depois. O calcinha apertada, rapaz, passou apertado nessa história nessa saga dele, nessa novela de ser candidato a presidente. Porque ele acha que ele compra todo mundo. Ele acha que todo mundo é vendido, é vendável. É a cabeça dele mesmo. Não, com dinheiro eu faço tudo que eu quero. Né? Ele achou que ia sair comprando Deus e todo mundo aí pra ele ser candidato a presidente, né? Tira esse. Não, eu vou me polarizar com alguém lá do lado do PT. Mas a briga já começou dentro do partido, né? Ô, chefe, eu tenho muito receio. Pelo que eu sei, eu não sei se é a conta exata, mas eu acho que são 400 prefeituras do PSDB. Eu tenho muito medo. Mais ou menos. Pessoal do interior, algumas coisas é um pouco complicado, porque são aquele tipo coronelismo, né? Coronelismo, isso mesmo. E os caras obrigam o povo lá a votar porque... Que não tem nada a ver com o coronel. Com o coronel. Coronelismo, vamos explicar, né? É um ditado popular. É um sinônimo de alguém que detém o poder ali. Naquela região pequena, né? Que todo mundo conhece, e detém o voto daquelas pessoas, exato. Né? Então, não é coronelismo do coronel, não. Então, eu tenho um certo receio, porque a gente entra na política, a gente acaba conhecendo coisas que não existiam na minha cabeça. E o senhor sabe que às vezes o prefeito determina que em determinada cidade, aí o cara vote naquele cara para governador, naquele deputado, né? Mais ou menos isso, meu. Então, é difícil, como nós somos novatos na política, abrir espaço pra gente, porque não, aqui é o fulano de tal que manda. Sim. E ele tá ajudou o Dória nos fechamentos, naquela lockdown total que acabou com a economia. Aquele prefeito apoiou. Tem alguns prefeitos que foram contra, foram maltratados pelo Estado, né, que o Dória é à frente. E eu tenho um certo receio que esse povo agora apoie o candidato do Dória aí. Sim. E vai dar um trabalho pro Tarcísio. Então, quem está assistindo a gente aí, que é do interior, de todos os lugares aí, vejam bem quem que seu prefeito pede para você votar e veja de que lado que ele está. Se ele é patriota mesmo ou se ele está de olho no bolso dele aí, entendeu? É isso aí. Que o bolso Dória seria, né? O bolso Dória. Coronel Tadeu, o que você acha sobre a postura da imprensa hoje em dia? Olha, a imprensa a gente tem que... Vamos separar o joio do trigo, né? A imprensa foi feita para informar, né? E não formar. A imprensa foi para informar o seu cliente, o espectador, de uma notícia, de um fato. É claro que existe hoje uma imprensa que podemos chamar assim de uma imprensa consultiva, uma imprensa que ela opina, né? E que existem programas específicos que você vai escutar a opinião, às vezes, daquele veículo de imprensa ou, às vezes, de uma pessoa contratada para emitir a sua opinião, para fazer um contraponto, mas que não significa a opinião daquele veículo de comunicação. Não podemos falar de rádio, jornal e televisão. Mas uma parte da imprensa hoje, e uma parte que detinha uma grande audiência, hoje ela é totalmente distorcida. Eu diria para você que é uma imprensa corrupta, uma imprensa que envergonha o jornalismo.
ela não sabe ser imparcial e ela simplesmente, ao invés de informar, ela fica veiculando notícias tendenciosas. A imprensa, ela se nutre de escândalo, né? Pelo Sim. que eu sinto assim. Não há problema se nutrir de escândalo. O problema todo é fazer a opinião em cima de escândalo. Você noticiar o escândalo... Militar em cima do escândalo. Fazer, exatamente. Ela militar em cima militar em cima da notícia. do escândalo, da notícia, né? E o duro que é sempre por um lado só, sempre tendenciando de uma forma tendenciosa mesmo, sempre de um lado. Então a gente vai falar dos grandes veículos de comunicação, né, como Folha, Globo, Estadão, né, e alguns outros veículos de comunicação que não fazem mais aquele papel imparcial, né, ou de dar a palavra para os dois lados. Não, eles não fazem isso não, eles vão para cima mesmo, vão de forma, vamos dizer assim, até violenta, né, usando as palavras de uma forma violenta para atacar um outro lado da política. E hoje nós temos, de uma forma muito declarada, presidente quem que é? O Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro hoje, ele é um presidente que nunca na história dessa nação foi tão atacado pela imprensa como hoje. Nunca, nós não tivemos, né, ninguém tão arrepiado mesmo, tão sacaneado, tão... Desrespeitado, eu diria mais. Não importa o lado que tá. Eu nunca vi esse desrespeito com o presidente, seja ele o Lula, quem quer que seja. De forma alguma. Nunca foi desrespeitado. E nem se compara com os últimos presidentes que nós tivemos. Não. Agora, falando com o deputado aqui como coronel, o senhor falando isso da imprensa, nós como policiais passamos muito por isso, né, chefe? O tempo inteiro. A Polícia Militar, para vocês terem uma base, ela tem 59 mil ligações 190 por dia. 59 mil. Militar de São Paulo só, né? Do estado de São Paulo. Só o estado de São Paulo. 190 São Paulo. Sim. E você vê que Você fala ocorrência, assim? a pessoa liga lá, Ligações. tá roubando, tá me matando, tô tendo neném aqui, meu pai tá me estuprando. Todo tipo de ligação é o Liga 90. para perguntar que ônibus que vai para tal lugar. 59 mil ligações por dia. Aí você vê 99,99% são ocorrências que a Polícia Militar atendeu. Mas dessas 0,1 deu errado. A imprensa fica malhando aquela ocorrência. Tudo bem que a gente não pode errar, nós sabemos disso, que a vida das pessoas depende do nosso acerto, não pode ter erro nunca. Mas ela não faz na mesma medida os bons atendimentos, porque eu acho que tinha que ter... Ela não evidencia o que é bom, né? Como você cria um filho, o seu filho faz coisa errada, você tem que puni-lo, se for o caso, dependendo da coisa errada, e se fizer coisa boa, você tem que elogiá-lo, tem que enaltecer essa coisa boa que ele fez. E a imprensa, do jeito que ela faz com a política, ela faz com a instituição, entendeu? Eu fiz essa pergunta porque nós deveríamos entender bastante de política, né? Hoje eu acho que está mudando um pouco, né? Melhorando. O povo está se informando correndo melhor. atrás, A informação está chegando mais fácil também. Isso. As redes sociais ajudaram muito. Sim. E eu vendo pelo lado da aviação, quando tem algum incidente ou acidente, normalmente a notícia é muito errada, sabe? Muito desviado. Distorcido. Então, por isso que eu perguntei, na política é assim também? Você que está lá na casa, né? E eu só queria complementar o que o Galesco falou. Sobe e desce quantas vezes, né, chefe? Avião sobe e desce. Sim. Qual é o número de Quando operações dá que errado. tem na aviação? Quando acontece um caso, ele vira aquela... Sim. Né? Agora eu pergunto, qual é o profissional que paga pelo erro? O policial paga. Não tem jeito. Se ele errou o tiro, em vez de acertar no bandido, ele acertou numa mulher, num transeunte, num indivíduo que estava passando na faixa de pedestre, ele errou o tiro. Ele vai pagar por isso. Não tem jeito. E os outros profissionais, será que pagam pelo seu erro? Igual um policial? É duvidoso, né? É duvidoso. É duvidoso. O político não paga. A gente já sabe, né, que a impunidade nesse país... O jornalista também é não uma pode. regra. Exatamente. Então, você não tem esses mecanismos de punição em outras profissões, em outros segmentos, como você tem na polícia. Na polícia é implacável, não tem jeito. E são esferas diferentes da lei. A imprensa vem pra cima da gente, nós já somos Condenado. Caceteado. Condenado sem ser julgado. todo, né? Exatamente, nós somos condenados sem ser julgado, caceteado por antecipação, mas depois vai vir um inquérito, vai ser feito um inquérito policial, esse inquérito vai virar um processo, vai pra justiça. E vem a punição. E na justiça E vai vir a vir parte punição. administrativa, vai vir a parte processual Sim. militar também, que são 3 esferas, né? Implacável. Mas assim... É muito caro, muito caro. A gente agradece a presença dos senhores, né, Paulinho? E
o senhor Coronel Tadeu, como deputado federal, a gente pesquisou, está entre os 20 um dos 20 melhores, né? Deputados Parabéns. dos 500 e poucos que tem, né? Yes, em São Paulo, feliz. entre os 5, né? É um orgulho para a Porque Polícia Militar, eu viu? cumpri aquilo que eu me propus, viu, Beraldo? Tá no Então, por que, que eu tô falando? político. Por que, que eu tô Você não falando é isso? comprado não, viu? Eu Não, quis dizer E é o isso. 4º ano seguido que eu recebo esse prêmio, viu? Quer dizer, eu recebo o prêmio por estar entre os melhores políticos. Nos 3 primeiros anos eu recebi do Congresso em Foco e agora recebi do ranking dos políticos. Sou o 5º melhor deputado do estado de São Paulo e o 20º do Brasil. Então, Né? Então, eu fiz essa colocação para dizer que o senhor falou que a imprensa desce o cacete nos políticos, mas a grande maioria, uma boa parte, é merecido, né? Ô, galera, deixa eu aproveitar aqui o que vocês estão assistindo no podcast. Gente, eu tô entre os 5 melhores. Então, Eu quero isso- estar entre os 5 mais votados agora. Por isso que antes eu fiz a colocação para não ser indelicado, É né? verdade. Porque eu falei que tá entre os 20 melhores dos 513 que tem, e em São Paulo entre os 5. Entre os 5, velho. Mas Mas aí- se eu for o 5º mais votado, velho, depende de vocês aí, depende da Sabe, que vocês estão assistindo. o pessoal que está em casa não sabe. Desses 20 aí, são 500. 513. 513. São 513 deputados, mais os 81 senadores. Então, Tem são mais- 594 parlamentares que foram congressistas também, Paulinho, tá Sim. certo, né? Entre os 594, eu consegui a 20ª colocação. E do estado de São Paulo, que são 70 deputados federais, mais 3 três senadores, eu sou o 5º. Aí, ô, bicho. Excelente. Eu tô- Tá fazendo a tua parte, Tô muito né? feliz, tô fazendo mesmo, rapaz. Tô honrando os Muito 98 mil votos que eu tive, graças a Deus, tô honrando, porque eu trabalho mesmo de domingo a domingo. Tem mais militar envolvido nesse meio aí, chefe? Os militares alcançaram um bom... Eu acho que não, eu acho que do militar, dos militares que estão lá no Congresso, eu sou o mais bem ranqueado. Continue assim, coronel. E vai porque eu acho que teve não teve casos assim de nós de nós ouvir falar de qualquer coisa do Coronel Tadeu, de uma ação que para nós já era esperado que ele fosse um bom parlamentar, entendeu? Porque a gente sabe do caráter dele, né? Mas não teve isso para falar dele de uma má conduta lá dentro. Então, para nós policiais aí... Ah, não sei o dia que eu quebrei o quadro. não, eu ia falar isso, eu ia chegar a isso. Ele estreou O Conselho de Ética. Conselho de Ética no mandato lá Por dele. conta da quebra do quadro. Do quadro lá, né? Não, Logo no primeiro ano, lá vou eu pro Conselho. Fizeram- 2019, né? 2019. Ele estreou lá ele não foi tão bonzinho assim. Na né? verdade, ali foi a segunda vez, Galesco. A primeira vez que eu estreiei Foi quando eu cheguei o Dória no Alckmin. isso mesmo. Quando eu na comissão de Constituição, eu não lembro como é que foi o contexto todo lá, mas eu comecei a falar, alguém foi querer defender o Alckmin de alguma coisa, eu falei, não, o Alckmin é um assassino de policiais, metaforicamente falando, Sim. é um assassino, porque ele não deu a condição pro policial trabalhar, pro policial sobreviver. Então nós tivemos um policial que foi morto por tiro de bandido, nós tivemos um policial que se matou. Você sabe que foi- quantos policiais estão cadeirantes hoje? São quase 5 mil, né, chefe? 7 mil. 7 mil. 5 mil permanente. Que às vezes o cara fica cadeirante, mas A permanente. guerra civil mesmo, né? Nossa! Não, fala uma guerra que morre mais em que 10 anos, morre 1.200 policiais, soldados e fica 5 mil cadeirantes. Cadeirante. Com sequelas irreversíveis. É número de guerra. Muitas guerras não tem esse número. Né? Eu dei uma pesquisada uma vez, acho que foi 3 ou 4 aí, né? Que tem Nesse essa... mundo moderno aí, né? É. Então vem falar pra gente de... E a gente só vê político e imprensa defender bandido. Então é complicado. Ultimamente acho que é mais ou menos assim. Você olha, a imprensa tá defendendo esse cara. Fala, deixa eu pesquisar que tem alguma coisa errada. Eles estão preocupados com a saidinha. Ai, acabou com a saidinha, coitado. Porra, não quer ir preso, não quer ter saidinha. Fica em casa, para de roubar, caralho. Sai pra rua pra roubar, tem que se fuder. Não Vamos pode falar trabalhar, palavrão, né? vídeo? Não pode falar, não tem problema, né? Porra. Não, o cara reclama do trabalho, aposenta. É. Aí ele para de trabalhar, mas aposenta. Sim, ué. Cumpre o prazo, né? O cara quer ter ele tá reclamando da saidinha, falando, vamos fazer o seguinte, Aposenta. não cometa o crime e não vá pra cadeia. Quer fazer sexo todo dia? Não vai preso, porra. Verdade. Quer ter Não, visita não, velho. Visita íntima, Aí sai. é demais, né? Pelo amor de Tem Deus. algumas como diz coisas meu pai, tão distorcidas, né, gente? Como diz meu pai lá do Paraná, lá o Faur,
Eu falo, Nem eu que posso, quero como alguém. nem eu que posso transo todo dia. Eu que posso transar num trans, você quer ir preso transar? Por favor, minha pensão. Vai pagar a pensão do Galesco, Faur. O Faur, ele vai ser candidato a deputado federal novamente? Reeleição. Ele podia tentar Pelo o Paraná. Senado, né, ou não? Não, no Senado foi definido pelo lado do Bolsonaro, né? Foi definido que é o Paulo Eduardo Martins. No Paraná. Que é do Paraná, que é deputado pela segunda vez, né? Segundo mandato. Ele é até jornalista, ele trabalha na Jovem Pan lá de Curitiba, né? E ele que vai ser o candidato ao Senado. Tem lá o Álvaro Dias, tem o Sérgio Moro, A briga lá o ex-ministro, ex-juiz e tal, né? Então são esses, eu não sei quem mais são os outros concorrentes do Paraná, mas o Faur, ele foi o deputado federal mais votado na outra eleição. E vai ser de novo? Foi o 01, hein? Foi o 01. Foi o 01. Né? E Provavelmente vai ser nessa também. Provavelmente seja, né? Isso se o Deltan Dallagnol não passar ele, né? O Dallagnol sai pelo Paraná também. Sai pelo Paraná. Então a briga vai ser boa ali do Deltan com o Faur. Aproveitando essa deixa, queria que você explicasse um pouquinho da importância de ter senadores federais, congressistas aliados. Porque não adianta votar só no Bolsonaro. Ao presidente. Não adianta votar só no presidente e não só no Tarcísio, né? Então tem... Vamos fazer uma explicaçãozinha rápida e didática, né? Sem lápis. Todo mundo sem lápis, sem papel, sem nada, para o pessoal entender, né? Porque, arroz com feijão. Porque possivelmente o que eu falei aqui, pouca gente não conhece, né? Mas todo mundo só resolve votar no presidente. E não adianta só votar no presidente. Você querer votar no presidente, por quê? Porque o presidente ele não pode tudo, gente. Ele tem a caneta na mão para algumas coisas. Para muitas outras coisas, ele depende do Congresso. Né? Por isso que a gente chama em ter base política no Congresso Nacional. Você tem que ter um número X de senadores e um número Y de deputados para poder apoiar os projetos que você manda, porque quem faz projeto, quem aprova é a Câmara. O presidente só sanciona. Se não tiver a base, fica difícil, porque aí você tem que negociar com o parlamento. E negociar com o parlamento não é fácil. Mas vamos falar algumas coisas dessa estrutura política. Nós temos 3 poderes: legislativo, judiciário e o executivo. O executivo é o presidente Bolsonaro, o legislativo é a Câmara e o Senado, e o judiciário é lá a Corte Suprema, que é o Supremo Tribunal Federal. Essas coisas se comunicam todas. Não adianta você falar que é isolado. O presidente pode tudo. Ele não pode. Ele quer mudar, por exemplo... Quem não lembra daquela tomada de 3 pinos? Uhum. Né? É que ali, aquela tomada ali... Não, eu peguei um exemplo errado, né? Porque a tomada de 3 pinos foi uma determinação de um outro órgão, né? De um órgão técnico, né? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, a mudança do Código Penal, né? O presidente quer acabar com a saidinha. Ele não consegue. Por quê? Porque nós temos que ter o projeto dentro da Câmara dos Deputados, que vai ser aprovado na Câmara, vai ser no Senado. Então ele depende de deputados e senadores. Agora, se ele quer acabar com a saidinha e ele não tem ninguém do lado dele lá dentro, ele vai ficar falando sozinho, porque não vai aprovar e pronto. É assim. Então, quando as pessoas forem votar, é muito importante explicar. Você vai votar no presidente Bolsonaro, vamos lá, você vota nele, mas também você precisa escolher um senador e um deputado que ajude ele durante o mandato. Senão, não adianta, ele vai ficar falando sozinho. E isso é importante explicar para vocês. Agora, tem mais coisas que eu preciso contar para vocês, que é a respeito desse voto que você precisa dar no voto para o deputado federal e no voto para o senador. O presidente vai ter que ter, do outro lado da rua, né, um cara amigo no Senado e um cara amigo na Câmara dos Deputados. Então, quando você for votar, você pense nisso, para não deixar o presidente sozinho, você escolha um deputado federal e escolha um senador. Nós vamos ter, esse ano nós vamos votar para um senador só, porque nós vamos renovar 1/3. As pessoas não sabem disso, mas o Senado, nós temos 27 estados e cada estado tem 3 senadores, né? E aí nós temos, então... Né? No ano de 2018, nós trocamos 2 senadores e agora vamos trocar 1. Então, agora a renovação é de 1/3. Então, entrarão 27 novos senadores. Possivelmente, alguns serão reeleitos, mas possivelmente não. Vão ficar em casa e vão perder a eleição. Até porque o mandato de senador são 8 anos, né? São 8 anos o mandato do senador. E agora, gente, a coisa mais importante aqui para explicar para todos vocês, né? Tá todo mundo
achando que o presidente pode tudo, né? E eu já falei várias vezes aqui, ele não pode. E muita gente acha que quem põe os ministros do Supremo Tribunal é o presidente. Não é o presidente. O presidente só indica o nome. Eu quero fulano de tal. E ele manda uma mensagem lá para o Senado, faça a indicação do fulano de tal para ser sabatinado por este Senado Federal. E aí o Senado, então, vai começar a providenciar a sabatina do candidato que o presidente indicou. Então, olha a importância de a gente ter. O presidente indica. E como que faz para o presidente ter a maioria no Supremo? Aí que nós vamos chegar. Porque o presidente indica, né? E esse indicado, ele vai ser sabatinado. Se o Senado tiver rompido com o presidente, ele diz não e pronto, não vai nomear aquele cara. E o que fez o PT? Vamos lá, Beraldo, agora no PT. Vou contar a história aqui. São 11 ministros no Supremo. 11. O PT, que assumiu em 2003 e foi até março de 2016, foram 14 anos, nomeou 7 ministros do Supremo. 7 ministros é a maioria. Então eu posso dizer claramente, hoje a maioria do Supremo é do PT e o PT não está no governo. Não está no governo. Você, mas não pode politizar depois que os caras viram ministro. Não, peraí, gente, não adianta falar. É só olhar as decisões. Eu sou contrário a muitas decisões dos ministros do Supremo. Muitas delas, não vou nem citar aqui, porque são várias, são tantas decisões que eu sou contra o que eles fizeram, né? E você vê por detrás disso, assim, entre aspas, um verdadeiro ativismo judicial. Né? E você vê determinadas decisões, né, que são protagonizadas, né, em favorecimento de determinadas pessoas. Isso não pode. Então, qual é o caminho para que haja uma mudança na Suprema Corte? O presidente Bolsonaro nomeou 2, Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. O André Mendonça, inclusive, foi um parto para poder nomear ele, né? Foi um parto para nomear ele, mas foi lá nomeado. Por quê? Porque atrasaram a sabatina dele e quem atrasou foi o senador Davi Alcolumbre, que já estava desafeto do presidente Bolsonaro, que tinha sido presidente do Senado. Então, agora na próxima legislatura, o presidente Bolsonaro vai indicar mais 2 nomes. Então, nós precisamos eleger o presidente Bolsonaro para governar o país de 2023 a 2026, e aí ele nomeia mais 2, aí vão ser 4. Aí nós vamos para o período de 2027 a 2030, que seria o sucessor do Bolsonaro. Esse presidente que ganhar a eleição em 2026 e governar de 2027 a 2030 vai nomear 3 ministros do Supremo. Então, se já tínhamos 4, com 3, 7. Então, o que o PT fez em 14 anos de governo, nós podemos fazer em 12 se a gente reeleger o Bolsonaro e eleger o sucessor dele em 2026. Então vejam que a nossa luta, ela vai até 2030. É claro que eu estou parando em 2030 porque aí nós vamos ter 7 ministros do Supremo. Preste bem atenção. Então, só em 2030 é que nós vamos ter maioria no Supremo para poder, né? E eu espero que sejam presidentes de direita, que sejam conservadores, que sejam justos essas pessoas que vão estar lá no Supremo, tá? Que é o que a gente quer, é justiça, não é benefício nem para lá e nem para cá. Justiça. É justiça. E explica para nós um pouco quem que pode, por exemplo, eu vejo muito, tem que tirar esse ministro do Supremo, né? Eu entendo um pouco que o Senado é o que pode julgar o Supremo, ou depor é verdade, algum... as pessoas não sabem disso, quem que julga deputados e senadores, né? Porque nós, cidadãos comuns, somos julgados pelo juiz aqui na cidade, né? Vocês estão aqui em Americana, se você matar uma pessoa e atropelar uma pessoa, a pessoa morrer, você vai ser julgado por homicídio culposo, provavelmente, mas pelo juiz da cidade, juiz da vara criminal aqui na cidade. Eu sou deputado. Quem é que julga o Coronel Tadeu? Só o Supremo Tribunal Federal. Nós ainda temos o tal do foro privilegiado, que a gente não consegue pautar e votar essa matéria, né? Temos ainda o foro. Se eu atropelar a mesma pessoa, você é julgado aqui na cidade americana. Eu não, eu sou julgado lá pelo Supremo.
pelo mesmo atropelamento. Então não existe um espaço específico na lei para dizer, olha, os crimes que você cometeu como político, você pode até ser julgado pelo Supremo. Mas os crimes que não tem nada a ver, não tem relevância nenhuma, não tem nada a ver com a política, você vai ser julgado aí mesmo na sua cidade. Né? Um acidente de trânsito, você bateu, você cometeu uma lesão corporal, você partiu de pau para cima de um cara, o que o Supremo tem a ver com isso? Não tem nada a ver com a política, não. Você tem que ser julgado na justiça comum mesmo. Então tem muito disso. Nós ainda temos o foro privilegiado. Muito bem, senadores e deputados são julgados pelo Supremo. E quem julga o Supremo? É a Corte Máxima. Ou ninguém julga, ou só Deus julga eles? Não, a gente tem um freio para o Senado. Desculpa, a gente tem um freio para o Supremo, que é justamente o Senado Federal, previsto na Constituição. Os juízes do Supremo Tribunal, os ministros do Supremo Tribunal Federal serão investigados, processados e julgados pelo Senado Federal. Pelo Senado Federal. Né? Então, os juízes dos ministros do Supremo são os senadores e os juízes dos senadores são os ministros do Supremo. Então é um julgando o outro. Aí é onde eu falo que vira um jogo de compadre. Você não atira em mim, eu não atiro em você, tá tudo certo, é a vida que segue. Chefe, quantos senadores hoje estão comprometidos com sua ficha? Hoje, dos 81 senadores, Galesco, cerca de 50, próximo de 50... tem processos na justiça. Vergonha. E quem tem que julgar esses senadores? Os ministros do Supremo. E quem tem que julgar os ministros? O Supremo, os senadores. Então você quer dizer, se mais da metade deles estão corrompidos, se entrar um juiz lá decente, passa a foice nele? Você está entendendo que a matemática não vai bater nunca? Não vai bater nunca. Por isso que o coronel falou da importância da eleição dos senadores do Brasil inteiro. Porque quem manda mesmo é os senadores. Mas eu não sei como o cara tá tudo, né, suspeito aí, condenado e tá no poder ainda. E sai na reeleição e ganha de novo. Os políticos é ruim, eles são sombra da sociedade. Porque são reflexos o cara, da sociedade. São pessoas comuns que estão lá. O cara que elege um bandido lá, quem elegeu ele não é burro, ele é cúmplice. Ele se torna cúmplice, porque o cara vai saquear uma nação inteira. Tem um vídeo de um empresário, não, ele não é um empresário, ele é um sociólogo americano, não sei se vocês já ouviram, eu tenho esse vídeo, eu acho ele fácil aqui, que ele fala exatamente isso. Politician. Everybody complain about politician. Mas, né, todo mundo reclama dos políticos. Mas, da onde é que os políticos vêm? Do povo. Do povo. Eu canso de falar isso. Eu vou até também tentar achar o vídeo aqui que é interessante. Eu sei que a vida de político, eu vou tentar vender um produto que tá ruim de vender, que é política. Né? Eu vou falar que eu sou político no meio de pessoas boas, porque eu não posso ir numa comunidade e falar, sou policial, eu combati o crime. Você sabe que rola um preconceito. Tem lugar que um policial não pode entrar para pedir voto. Não. Então eu vou em vários lugares, né? E eu vejo que é um produto ruim de vender a política, né? Você falar que você é gente boa e quer ser político, as pessoas não acreditam, né? Gente boa e política não combina, né? Tá desacreditado, né? Desacreditado. Então eu falo assim, aí pessoas pedem, o que você vai me dar? Eu falei, como assim? Não. Eu vou lutar por você lá. O coronel deve ter ouvido mais que eu, né? Ele como deputado, tem uns pedidos que às vezes as pessoas veem que eu tenho uma certa aproximação com ele, né? Fala até que eu sou funcionário dele, né? Porque eu sou uma pessoa, um aposentado, um policial aposentado. E as pessoas pedem pra eu resolver algum problema. E eu, ô chefe, né? Eu vou pedir apoio pra ele, pro gabinete dele, né? Que tem outros policiais lá que trabalharam comigo, eu peço pra ele. Então, eu sei que os políticos não prestam, mas a população também não presta, cara. Elas vendem o voto, porque ela pediu um benefício para votar em mim. Eu não dei, vai um corrupto lá e vai comprar o voto da família toda dela. O político não cai do céu. É o que esse rapaz aqui fala no vídeo. Ele é inglês, mas depois eu traduzo pra galera. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, quer ver? Times in comedy you have to generalize. Deixa eu ver. That's one thing you might have noticed I don't complain about. Politicians. Everybody complains about politicians. Everybody says they suck. Well, where do people think these politicians come from? They don't fall out of the sky. They don't pass through a membrane from another reality. They come from American parents and American families, American homes, American schools, American churches, American businesses, and American universities, and they're elected by American citizens. This is the best we can do, folks. This is what we have to offer. It's what our system produces. Garbage in,
garbage out. Então é isso que ele fala. Ele fala assim, de onde é que ele vem? Ele não vem da terceira dimensão, ele não passa de uma membrana para outra, né? Ele não cai do céu, nada disso. Ele vem do povo, ele vem das famílias americanas, no caso ele falando aqui, não. Sim. Eles vêm das famílias brasileiras, a gente traduz para o nosso lado aqui. Eles vêm dos lares brasileiros, das famílias brasileiras, vêm da sociedade brasileira. Ele está aqui no nosso meio político. Exato. E nós pegamos eles e colocamos eles lá. Então, você reclama do... você fala que ele é um lixo, então é isso mesmo. O lixo entra e o lixo sai. Como é que o lixo sai? Quando você tira. Aí vem aquela história da água, né? Que eu sempre falo aqui da história da água, né? Que eu mostro, não sei como é que tá a câmera aqui para poder pegar, né? Eu falo assim, ó, não, vamos falar do Rio Tietê. Vamos pegar o Rio Tietê e falar que o Rio Tietê é a política. Sujo. Todo mundo sabe que o Rio Tietê é sujo. Como é que você limpa a política? Precisa tirar aquela água. Precisa só tirar aquela água. E como é que a gente faz para tirar aquela água? Colocando água limpa. Então o Rio Tietê, ele nasce lá em Salesópolis, ou Biritiba Mirim, pertinho dali, né? E vem, quando ele chega em São Paulo, aí ele fica horrível, poluído, tal. Passou São Paulo, aí ele começa a receber vários afluentes limpos, absolutamente limpos. Quando você chega 150 quilômetros depois, quando você chega ali perto de, mais ou menos, antes de Barra Bonita, Angatuba... Em Borborema eu pesco nele já. Então, em Borborema, para aquela região ali, Borborema, Angatuba, Boracéia e tal, ali o rio já tá limpo. Por quê? Porque é tanta água limpa que jogou nele que ele se limpou. E ele também se regenera. Política é a mesma coisa. Pra gente tirar os ruins, a gente precisa colocar os bons. Mas onde é que estão os bons? Os bons não querem entrar na política porque a política é suja. Então entra lá, meu Deus do céu, porque você é limpo. É isso que a gente pede, que as pessoas boas venham pra política. Vamos fazer a diferença, vamos começar, né? E tentar fazer a coisa certa mesmo, né? Que é assim que a gente vai conseguir mudar esse espectro político que a gente tem hoje no Brasil. Porque os ruins, eles se aproveitam dessa distância que os bons estão se mantendo, né? E fala assim, não, deixa aí que os trouxas só querem saber de trabalhar, isso, aquilo, tá, não deixa nós, não vamos fazer o jogo aqui político sujo, de vamos ficar milionário, vamos fazer transação daqui e de lá. Né? O Galesco sempre fala uma frase, fala assim, a cadeira tá lá. Tem 94 cadeiras na Assembleia Legislativa e 70 cadeiras para o Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados. Se os bons não sentarem, os ruins vão sentar. Então fica com... Os ruins que ele quer dizer, ele é ruins, ele é uma abreviação de corruptos, vagabundos, ladrão, bandidos, político, comunistas, os ruins tudo os que corruptos, é coisa, os bandidos vão sentar na cadeira. tudo que é coisa ruim tá lá. Podre. E pra pessoa que é honesta, que é boa, você vai fazer campanha e uma pessoa pede pra você comprar o voto dela, às vezes outras pessoas ofendem o cara, pra pessoa boa é ruim, mas pra pessoa que não tem caráter, ele é vagabundo mesmo, ele é ladrão mesmo. Você chama ele, não vai se ofender. Aí eu acho que isso causa uma certo... É complicado. As pessoas boas fogem porque as pessoas boas não gostam de ser ofendidas. Elas não gostam de ser comparada com as pessoas lixos que existem. Não é isso, comando? Porque quando o cara fala que todo político é corrupto, todo político é vagabundo, as pessoas boas se ofendem. As pessoas ruins não, porque elas já não têm caráter. Não podemos generalizar, né? Nem todo político, né? Não, senão aí já a gente tem uma resistência. Sempre teve uma resistência. Era uma resistência pequenininha por muitas pessoas. Por isso que eu acredito que surgiu o Bolsonaro. O Bolsonaro não foi criado. De tanto coisa ruim que era. Eu conheci ele particularmente quando foi... Como chama aquele juiz Negrão, que falou assim, todo mundo aqui tá corrompido, Joaquim menos Barbosa. Joaquim Barbosa. Eu lembro que primeira vez que eu vi o nome do Jair Bolsonaro, eu vi aquela reportagem, um trechinho da reportagem que falou o nome dele. E depois o Bolsonaro, ele falou do Clodovil. Ele falou do Clodovil, né? Ele elogiando o Clodovil. O Clodovil era uma pessoa, embora eu não entendesse muito de política, ele era uma pessoa pura, ele, né? Era uma pessoa boa que conseguiu chegar lá também. Não se corrompeu. Então eu comecei a ter simpatia pelo Bolsonaro naquela época lá. E ele não precisou fazer nada para mais. Ele só precisou ser quem ele é. As pessoas ruins foram... Trabalharam para ele. Pareceu... O Bolsonaro é uma cria da roubalheira, dos escândalos, né? Que foi aparecendo. Ele não precisou fazer nada para
pra aparecer. Ele estar em continuou sendo, ele evidência, ficou lá 26 anos lutando contra um monte de bandido vagabundo, os projetos dele não sendo aprovados, ele votando contra, todo mundo a favor. E isso daí causou, eu acredito, isso é uma opinião de um eleitor, né? De um espectador aí. E eu acho que ele foi criado de tanta coisa ruim que tinha no meio da política, ele conseguiu superar isso tudo sozinho, né? Porque ele estava sozinho lá, né? Apareceu outros nomes bons, né? O seu Enéas, eu gostava muito dele, todo mundo falava que ele era um lunático. Gostava muito dele também, Enéas Carneiro. Ele era um lunático, mas o que ele falava... Hoje você pega tudo que ele falava, tem puta sentido. Hoje virou meme, né? Virou um meme, porque o pessoal fica até querendo... Mas na época ele era satirizado. Eu achei, ele falou, pro país ser respeitado tem que ter uma bomba nuclear, né? O pessoal falou, cara, já quer guerra. Ele estava muito à frente, né? Tava muito à frente. O Enéas estava. Sim. Muito à frente. As pessoas não conseguiam entender. Fantástica. Inteligentíssimo, formado em 2 universidades, Mas você estudioso vê, demais. o cara daquele lá era satirizado. Eu não sei se vocês lembram, mas não era. Sim, eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Era satirizado, não era? Muito. Eu assisti a primeira Só você eleição colocar direto, no YouTube 89. ali e assistir Não, mas- a sabatina na... Mas você vê isso hoje no passado. O Enéas, desde 89, ele era Eu vi isso ao tirado vivo, como louco. Louco, isso mesmo. Não, eu lembro. A gente assistia horário garoto, mas- eleitoral como garoto pra dar risada do Enéas. É. Falar, vamos dar risada do Enéas. Meu nome é Enéas. Cara, eu acho que é isso aí. Deixa um recado pros seus eleitores, né? Realmente conversando diretamente com eles. Eu só queria fazer Vai lá. perguntar. Vocês estão com tempo aí? Não, pode falar. Tá. A gente só precisa dormir quando a gente morrer. Só. Então tá bom. Então, esse é dos meus. É época de campanha política, rapaz. Não, tá dormir, encerrando o comer é luxo. Não, é bem da pau. Se quiser que a gente vá embora, tem. A gente Não, tá- Paulinho, que... Nós nem comemos lanche, galera. Então, Não, pra falar mais, aproveitar mais o tempo. Vambora. isso. Coronel Tadeu, voltando na parte da aviação, Da aviação. a gente vê uma... Claro, não dá para comparar com os Estados Unidos, mas uma companhia aérea até pequena nos Estados Unidos tem mais aeronaves comerciais do que tem no Brasil inteiro. No Brasil, voando no nosso A frota país. brasileira. O que você pensa que pode ser feito para melhorar, para a gente ter mais companhias aéreas, concorrência, para realmente a gente conseguir atender as pequenas cidades? O que tem que ser feito para conseguir ter infraestrutura nos aeroportos pequenos, que a gente vê que agora tá melhorando um pouco, tal, mas ainda tá muito aquém do que o Brasil necessita, né? Beraldo, eu aprendi nesses anos de aviação que a aviação só cresce quando você aumenta pista, pátio e terminal. A aviação precisa disso. Os aviões lá em cima tem espaço para todo mundo. Tem aerovias de tudo quanto é lado, em todos os setores, para tudo quanto é direção, a gente sabe muito bem disso, mas tudo que está lá em cima precisa pousar. Então o que a gente precisa fazer é investir sério na infraestrutura da aviação, porque ela é muito travada no Brasil. Nós temos aí a possibilidade, temos chances de aumentar as linhas da aviação comercial muito mais do que tem hoje, e temos que investir forte na aviação regional, de um lado para o outro, para tudo quanto é lado, sem medo do mercado. A gente tem que abrir um mercado para essas empresas com toda a segurança. O Brasil tem potencial para isso, né? A gente vai descobrir o potencial e as empresas, elas sabem, quando deu o limite, elas param o investimento e vamos trabalhar com aquilo. A hora que crescer mais a demanda, elas investem mais e o mercado vai trabalhando. O governo precisa sair desse jogo, porque quem mais atrapalha é o governo, e o presidente Bolsonaro tem feito isso com essa desregulamentação, nessa desburocratização. Então isso tem feito com que as empresas tenham mais coragem de criar outras linhas, né? E as linhas regionais. Olha aí a Azul, que comprou os Caravans, né? Comprou acho que 12 ou 13 Caravans aí, a Azul, e está fazendo agora pequenas linhas regionais aí com esses Caravans. Já tinham os ATRs, né? Já estavam utilizando os ATRs. Então, o caminho é justamente isso. Mas para isso precisa de aeroporto, porque também não tem. Então, alguém tem que entrar com coragem, com dinheiro para construir o aeroporto, para poder fazer um aeroporto, a pista, o pátio, o terminal, para a gente
poder crescer nesse sentido. Colocar um procedimento IFR para operar para tudo com quanto é segurança. lado. Hoje você sabe, lá nos Estados Unidos hoje, dificilmente você vai ter uma pista que não tenha... Qualquer pistinha tem LS. Tem qualquer RNAV, pista, LS, tem RNAV, tem ILS. LS, tem até o VOR, o antigo, Sim, né? O tem. VOR já, o NDB já não tem mais lá, mas o VOR, você tem condições de dar segurança, né? E dar essa estrutura para a aviação. E é esse o caminho. Eu brigo muito para poder que a ANAC seja mais simples, né, nos seus procedimentos e possa ajudar mais o empresário para dar coragem. Nós perdemos... E tem melhorado bastante, né? Sim, nós perdemos muitos postos de emprego, mas muitos postos de emprego por besteira, por querer regular demais, por querer controlar demais sem a menor necessidade. E a gente precisa sair disso, precisa sair dessa postura para justamente trazer mais empresas, né? O Brasil, ele tem dimensões continentais, e se você comparar a proporção do Brasil com o número de aeronaves que o Brasil tem, não bate. Né? Os Estados Unidos, até a China já vai passar o Brasil facilmente, porque a China ela tem consciência de que dá para se ganhar muito dinheiro com a aviação, sem dúvida nenhuma. O chinês vai voar mais que o brasileiro em pouco tempo, pode ter certeza disso. Mas a gente vai tentar de todas as formas, né, desregulamentar para fazer com que todos os tipos de aviação tenham seu espaço e cresçam no Brasil. Principalmente as menores, né? Você tem a aviação experimental que pode crescer muito mesmo, né? E a aviação agrícola tem que crescer mais, porque o agronegócio está crescendo, precisa estimular, né? A aviação geral, ela vai também crescer, o táxi aéreo. Então você tem campo para todo mundo, é só a gente fazer as boas práticas de governança dentro do setor de aviação e a gente vai conseguir. Estamos conseguindo. A medida provisória do voo simples foi o primeiro ensaio que já deu certo, né, já está em prática a medida provisória do voo simples e agora vai vir a segunda medida provisória do voo simples logo, para a gente poder desregulamentar ainda mais esse setor, viu? Legal, muito bom. É isso aí, que hoje pra você abrir, por exemplo, uma oficina em torno de um ano de não tem burocracia, cabimento. cara. Isso não Eu pode. trabalho com aviônica e estão querendo homologar a oficina, pô, um ano de processo. Imagina você ter que pagar uma folha de pagamento por um ano, porque enquanto você está Não dá, né, Paulinho? abrindo, você não consegue trabalhar. Você não pode tem lógica Você isso não aí. pode trabalhar, entendeu? É outra das coisas Então, que não tem muita lógica. Essa é uma que eu tô passando por isso no momento e realmente tira o poder Tira o ânimo de do empreender. empresário. Tira o ânimo Você mesmo. fala, pô, eu posso gerar 15 empregos, mas eu vou ficar um ano pagando pra não ganhar nada. Ô, chefe, o senhor tá trabalhando aqui, né? Sim. Opa. Fala pro pessoal que tá vendo Tá tendo votação na Câmara. Quem quiser assistir lá pode conferir que tá tendo votação. Hoje não. Hoje não é. Hoje é segunda, né? Hoje é terça. Hoje é Não, terça. mas vai Hoje é terça. ao ar segunda-feira. Segunda-feira. Quer dizer que nós estamos. Então quer dizer que no momento aqui que estamos Da gravação, nós estamos gravando aqui Sim. agora, o pessoal tá vendo aqui. Ele até passou o contato do pessoal ligar para mim para avisar ele a hora que tá falando para votar, para não perder a votação, que às vezes são votações muito importantes. Ele tem que estar participando, tem que estar honrando lá, senão ele perde o ranking lá, né, chefe? Voltando a respeito do ranking, há uns 5 anos atrás, ou mais, me sugeriram, olha, esse ranking aqui e tal, se baseia por isso para votar, faz mais tempo. Fala pro pessoal que... E de vez em quando eu entro no ranking nos políticos. É uma ONG, é um .org. Ranking dos políticos.org. Cara, se você não tem quem votar, olha lá, procure lá, porque os bons políticos estão lá e estão ranqueados. É um site sério, eles fazem realmente, acompanham os votos, como é que o cara votou, em que ele votou, e coloca o ranking lá. Não adianta votar numa pessoa, ele é gente boa. Exato, chega lá, ele vai lá cara. pra baixo no ranking. Exatamente. Ele é boa pessoa, mas não é um bom Ele é político. gente boa, Mas não é um bom político. mas eu sou cristão, sou contra o aborto, o cara votou a favor do aborto. Exemplo. Você tem muito estelionatário ali no meio. Exatamente. Que nem eu vi um amigo aí no debate falar que ele era inocente, que nunca tinha feito nada errado. Acredita que eu não acredito. Que ele privatizou mentiroso. Privatizou BR, fatiando as BRs. Aí ele para. Acho que caiu o disjuntor dele. Caiu o disjuntor e ficou quieto. Deu PT?
Isso aí. Eu procuro também ver o político em si, independente do lado que ele esteja, ele tem que estar pró-Brasil. Pró-Brasil. Então, às vezes, você vê um político conquistando para alguma coisa boa, botando um projeto em pauta legal. E ninguém fala, né? A oposição... Eu tenho uma pergunta pra fazer nesse sentido pro... Eu entendi. vai pra Pro cima, coronel, não vai. quer, e barra, Vai. e Só faz... só porque ele é que seja do lado esquerdo, do lado direito, Exato. qualquer um dos dois faz. Então isso deixa o povo muito irritado, projeto sabe? bacana, que vai Isso- ser útil pra todo Isso mundo. é uma coisa que eu queria perguntar pro Coronel Tadeu, porque eu pergunta, fico pergunta. extremamente chateado em Porque saber que, por exemplo, Bolsonaro ganhou, tá? Cara, por que o outro tem que ir contra um projeto no Congresso só porque é do partido de oposição? Mas vai beneficiar o povo como um todo, cara. Já foi favorável, até o pessoal acha um projeto lá, né? Sim, deles, mas- que era... Dependendo do projeto, né? Eleição é um momento de disputa. Sim, Acabou a disputa, todo mundo tem que pensar no povo. Exato. Mas Não funciona assim. não funciona assim, né? Infelizmente as pessoas não funcionam. Então, às vezes, o cara fala, mas você tá apoiando o projeto do PT? Eu falo, se o projeto for bom, eu apoio. É. Não tem por que Legal, não, isso né? aí. Porque não é só eu que posso ter ideia boa, eles também podem ter ideia Sim. boa. Né? Então, esse é o jogo da política. Né? Quantos projetos tiveram origem em deputados do PT que foram aprovados lá, né? E a gente concordou com o projeto, né? Sim. Mas você ser do contra é a mesma coisa que você torcer pro piloto morrer só porque você não é o piloto. Exato. Então o piloto vai morrer, aí você vai junto porque você tá dentro do avião. Não tem jeito, não adianta você torcer contra o Bolsonaro agora, ele tá pilotando o avião. Né? Você vai torcer contra, corre o risco de a gente todo mundo ir pro buraco. Então Sim. não é assim que nós vamos proceder, não. A gente tem que torcer pro piloto fazer a viagem dele e pousar no aeroporto de destino e Com pronto. segurança. Né? Na época da eleição, briga de novo. Sim. Mas nós estamos em Outro, jogo vai lá, agora. outro lá assume o avião, vai, ou ele continua pilotando. Outra coisa assim, por que não se propõe, a oposição hoje, no caso, vocês são governo hoje, Isso. né? Por que a oposição nunca é propositiva? Sabe? Eu não sou governo hoje, eu não sou situação, eu sou oposição. Cara, mas você tá fazendo isso, mas eu acho que se você fizer isso aqui, talvez... Às vezes ela até são, viu, Paulinho? Contar a história pra você. Você fala assim do Auxílio Brasil. Isso eu tô falando como leigo. Quando foi pra votar o Auxílio Brasil de R$400, Uhum. eles, que R$400? Tá louco? Tem que ser R$1.000. Mas daí é sem Gente, noção também, né? Não dá, gente, não tem dinheiro pra isso, né? quiser, Então você se dá, deixa os vai- caras falando sozinhos, Sim, né? Deixa os caras falando aí sozinhos. não é propositivo. Não é propositivo, É sacanagem. né? É sacanagem, mas Tão você fazendo tem pra disso, fuder. você tem disso, né? Eles ficam, mas votaram lá a favor, né? Aham. Agora, saidinha não. Eles defendem bandido, Então. saidinhas votaram Como contra, pode? firme e Já era forte. pra ter uma lei já. Eu acho, Como alguém pode acho que aí lutar que tá o contra erro. isso? Acho que eles têm princípios que são Diferente. muito diferentes. Aí fica difícil ter uma linha que você consiga pensar. Perfeito. Então, Junto, o, né? o que esbarra lá de cada um tem seu posicionamento, tudo bem. Ele vai fazer um projeto Sim. para beneficiar bandido, você vai votar contra. É, Mas um projeto vai beneficiar as crianças, o tipo, esporte, o lazer. marco do saneamento, né? Que foi votado, o marco do saneamento. Foi, opa, Pô, os caras foram contra, cara. Foram ou não foram? foram. Eu fico abismado. Foram Cara, contra. marco do saneamento é pra levar saneamento pro mais pobre. Sim. O rico não precisa de Não. saneamento. Não. E eles reclamam, eles ficaram Aí- no poder quanto tempo não fizeram? Pois é, cara. Agora o cara quer fazer que Aí ele o cara faça vai um contra, pouco, mas eu vai falo, fazer. cara, meu. não entendo. Algumas pessoas Eu vão se como beneficiar leigo, muito. falo, cara, não Não, entendo. você não é leigo, você é bem político. É fazer Não aquela entendo. oposição burra, né? É, Aquela cara, eu oposição falo, burra. porra, Fazendo aquilo que o povo tá... Que Quanto contra pior, aquilo melhor. que o povo tá Exato, precisando. cara. Não tem cabimento não tem isso. cabimento. Quanto né? pior, melhor. E eu acho que o povo já tá numa situação que ele vê isso. Ele vê. Pode ser que ainda nem todos enxergam, mas hoje com as redes sociais, vocês como candidatos hoje, o Coronel como deputado atuante, você participa nas redes sociais, você mostra, você... Sim. Quando né? que não muito tempo atrás, há 10 anos atrás, uns candidatos, o candidato, né, no meu caso, eu poderia estar com um deputado de verdade federal, vindo com pessoas, né, importantes, assim que vocês aqui na região de vocês são os top de mais importantes que tem, da aviação, não só, viu pessoal, não é só da aviação não, várias pessoas vieram aqui, apresentou pra gente de todos os setores aí, parabéns pra vocês dois aí que
é uma honra estar aqui, viu? Pô, muito obrigado, Galesco. E se não fosse a internet, isso aqui A gente não que aconteceria. agradece. Exatamente. Não aconteceria. Como que você ia montar uma rede de televisão? Não. A gente era obrigado a ouvir aquilo Tem que como, sempre cara. enfiaram na nossa cabeça. A gente não ouvia pessoas com opiniões diferentes. A informação tá mudando, Tá mudando de mão. muito. Tá mudando muito. E Né? parabéns para Teve um colega que veio no podcast Estamos aí. e ele tinha um programa de televisão. Ele chegou aqui, ele falou, cara, tá tão estruturado quanto o programa que eu tinha uns 10 anos atrás, né? Foi. Deu né? o Então, Marcos Camargo, Marquinhos. né? Mas você vê, não existia isso. Vocês não teriam contato com um deputado vir aqui falar, né? Sim. Com vocês. Eu, como candidato, era muito difícil eu estar que seja um podcast, talvez não muito conhecido, Não, mas vai ser. Há anos atrás, um deputado estadual tinha 3 segundos de TV lá. Não, mas ali que tá Né? o esquema. Por que uns apareciam mais Então, na TV porque e outros pagava não mais. né? Isso é fato. Apareceram aqueles programas top, todo mundo viu o cara, e aquele cara mais humildezinho, Sim. aquele cara mais honestinho, tava não no aparecia. partido. Não dava né? tempo do cara falar, só passava a fotinha Meu dele. nome é Enéas. É. Meu nome é Enéas. 56.500, lembra? Mas Devarejo. a esposa dele... Essa é uma regra que eu até entendo que é uma regra de meritocracia. É mais ou Sim. menos assim funciona. O partido que tem mais votos vai ter mais tempo de televisão. Na né? próxima, Mas- no próximo play. Exatamente, é a mesma coisa. O time que ganha mais campeonato normalmente atrai mais patrocínio e, portanto, vai ter mais dinheiro, vai comprar melhores jogadores, então acaba virando Comprar mais votos. um prêmio, compra mais votos. Então a regra é justamente isso. Isso é definido pela votação de deputado e deputado federal. Sim. O que vai ter? Porque para senador não dá, porque são só 3, não tem como você fazer isso, né? Para presidente também não dá. Então, aonde a gente vai ter a proporcionalidade? É na Câmara dos Deputados, porque lá nós temos, primeiro que é um número proporcional ao tamanho do estado, né? São Paulo é o estado que tem o maior número de deputados, tem 70, e o estado que tem menor número tem 8 deputados, que, por exemplo, é o estado do Acre, Rondônia, todos com 8, que são pequenininhos, que a população é pequena. Então, ali os partidos, eles saem aí com as suas bases eleitorais, né? Formando seus diretórios municipais, que vão eleger os seus vereadores, que vão eleger os seus prefeitos e que depois vão eleger os seus deputados estaduais e deputados federais. Então chega num ponto onde você, na eleição para deputado federal, cada partido vai fazer um X de deputados porque vale o Brasil inteiro. E dessa proporcionalidade dos votos de deputado federal e quanto cada partido ganhou, é que vai se definir o tempo de televisão e a participação no fundo partidário e fundo eleitoral. Né? São dois fundos completamente diferentes, né? Fundo partidário é um fundo que serve para o sustento do partido, para ele pagar água, luz, internet, funcionário e ter uma vida, né? Ele atua como empresa, afinal de contas ele é um CNPJ. O fundo eleitoral não, FEFEC, que a gente chama de Fundo Eleitoral para Financiamento de Campanha, é algo que foi criado em 2017, é o tal do fundão eleitoral, né? Foi criado em 2017 e esse é tirado do orçamento de 2 em 2 anos por ocasião das eleições. Então nós estamos em ano de eleição, então tem lá no orçamento o fundo eleitoral que é distribuído aos partidos e os partidos distribuem aos seus candidatos para poder fazer a campanha política. Tá? E isso também é dividido proporcionalmente. Então, teoricamente, isso é uma questão de meritocracia. Né? Se você fez mais votos, você vai ter maior participação nesse fundo. E aí vale as coligações também, né? Sem dúvida. Ó, pra quem não sabe, o número do Coronel Tadeu é 2230, 2230. Isso. Deputado. Quem não tem candidato a deputado federal, tá aí o número Colocar dele. perto da câmera ali pro pessoal. Isso. Ó, coloca ali. 2230. E cadê o seu? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então tá. Acho que é nessa Então aqui, só né? virar aqui fica mais fácil, assim, ó. Aí. Nessa aqui? Nessa aqui, então ali, ó. E cadê o do Galesco aqui pra gente mostrar o dele também? Tá aqui, ó. O senhor não decorou meu número, chefe? Vou votar mais no senhor, não. Não, eu sei. Fala o meu número. É 28190. Aí, olha, decorou mesmo. 190, gente, 190. Chama a polícia. Ele decora o número de telefone. Aí, ó.
28190. 28190, 190. Esse aqui. Ó, pra quem não sabe, o 28 é um batalhão lá na Zona Leste. Faz a cidade Vixe Tiradentes. Maria. Isso. Faz a cidade Deve Tiradentes. ser gostoso esse batalhão. Quente, o clima quente. Vocês aqui no interior só ouvem pelo da terra. Eu sou de São Paulo. Eu sou de Santo André, na verdade. Santo André, área do 10º, lá do 40. Lá não é muito bom também, O né? Capitão Leal, que tá aí acompanhando a gente, já morou lá, já Morou? trabalhou lá com a gente. Trabalhei 21 anos lá. Trabalhou 21 Santo anos. André? Cidade Tiradentes. Nada se compara. Não. Tipo, na Zona Leste, Cidade Tiradentes, São Mateus, tal, ali, né, com Guaianazes. E na Zona Sul é depois da Capão ponte. Redondo ali na Zona Sul. É depois da ponte ali, né? Vila Fundão, Capão Redondo, Jardim Ângelo, eu trabalhei lá também. Muita gente do bem lá. Tem, muita gente. Precisa da gente... O que segura um homem mal armado é um homem do bem armado, entendeu? Isso é verdade. Se a Quem gente- enfrenta um homem mal armado é um homem do bem armado. Então, Não tem outra. então o pessoal fala assim pra gente, um idiota falou aí, esse presidente quer dar arma pra matar as pessoas querem matar as pessoas. Não, essas pessoas querem se defender das pessoas do mal. entendeu? Exatamente. Então é muito importante que Deixar bem claro, né? deixar Que bem claro isso. a arma na mão do bandido, ela mata. A arma na mão do cidadão de bem, ela defende, ela salva a vida. É completamente diferente o raciocínio. Uma vez eu fui num podcast, os caras, você mata. Não, a gente vai prender o bandido. A opção de ele vir de pé, Do jeito deitado, que ele vai, ele que escolhe. Porque a gente prende muitos bandidos, infratores da lei. E às vezes acontece, ele reage. Agora você imagina, todo dia você não puxa os negócios lá, o avião sobe e desce. Você tem que fazer isso, cara. Você é treinado pra isso. Sim. E a gente é treinado pra prender a pessoa. Se ela reagir, E se defender também, né? a injusta agressão ela vai ser repelida. Então quem tem a opção de tomar tiro, de vir em pé ou deitado, é o bandido. Então é esse recadinho que eu queria deixar pros maus elementos que estão nos assistindo aí. Que eles gostam, viu? Eles gostam de ver. Eles gostam de ver. gostam, é verdade, Eles com gostam de certeza. assistir. Dá audiência pra gente. Se pegar é lápis, viu, bandido? Como é que é? Se pegar é lápis. Se pegar numa errada, né? Sim. Então, a gente defende bandido, às vezes o ladrão rouba lá alguma coisa, a população pega ele, toma lá, a gente chega lá, senão a gente salva o bandido, prende ele, não deixa a população bater. Nós somos técnicos, né? A gente somos profissionais da segurança pública. Aí, por isso que eu comentei aquela hora lá, né, que nós somos massacrados pela imprensa, às vezes não pega o contexto geral da ocorrência, pega uma parte lá, né? Só Tipo, uma pequena o ladrão atira na gente, ninguém mostra. Aí você vai atirar no bandido, aí mostra. Porra, que tiroteio. Então, conta um caso pra nós aí, Galesco. Tem alguma aí pra contar ou não pode? Não, eu posso contar, né? Eu vou contar uma que eu tomei um tiro de folga. Eu tava com a minha moto. quantos tiros você já tomou, Galesco? Eu tomei bastante tiro, mas o que acertou mesmo foi 2 vezes. Duas. Né? Uma na cabeça, essa de folga, né? Toda vez que... Na cabeça? Eu tomei uma na cabeça de raspão, né? No capacete de Rocan, né? E um que eu tava de folga foi esse daí. Eu tava com a minha moto, eu passei numa ONG. Aí um amigo meu falou assim, dá pra você ir lá no banco trocar esse cheque pra mim, que eu não posso sair daqui e tal. Eu peguei minha moto e fui trocar o cheque. Aí quando eu troquei o cheque, demora um pouquinho, né? Porque demora lá... No banco. Aí no banco era R$6.000. Aí o cara me deu o dinheiro, eu pus na jaqueta por dentro. Aí eu saí de moto, eu vi uma moto me seguindo. Aí eu olhei assim, pô, tem um cara me seguindo. Aí eu fui numa rua pra outra, fiz uns caminhos nada a ver. E o cara atrás. E o cara atrás. Eu tava com uma moto 250 cilindrada, ele tava com uma Falcon 400. Ixi, Aí eu tá falei em assim- desvantagem. Ele, né, lógico. Ele de 400. Ele de 400 mas era eu, né? Eu só sei andar de moto. Igual você de avião. Você dá um avião pra mim, você pilota um avião mais moderno que tiver, um F5 pra mim, será e você pega um teco-teco, você tem vantagem, porque Sim. você sabe pilotar e eu não, né? Então o cara tava na Falcon e... Aí eu falei, na moral, eu vou parar lá perto de um trampo do amigo meu, eu sei que tem um policial lá. Aí eu parei a moto, eu fiquei olhando o cara lá em cima, ali de moto. Ele parou antes da moto, eu vi ele cobrindo a placa da moto, e eu olhando assim, falei, mas... Puta, descer Será que vai mesmo? Eu falei, vou atropelar esse frango aí, né, meu? Aí nisso parou um carro, depois eu vi na filmagem atrás do ônibus e tal, e a hora que eu ganhei a lança, os caras já estavam com a arma na minha cara, assim. Aí ele falou, dá o dinheiro. Eu falei, que dinheiro, ué? Eu
Falei, esse dinheiro que tá aqui no seu bolso. Aí o cara tinha me dado, o cara do caixa me deu R$5.000 dobrado e R$100, R$1.000 assim, né, de comprido. Eu peguei aqueles R$1.000 e dei assim pra ele. A hora que eu entreguei pra ele, ele já virou e ia embora. Ele falou assim pra mim, ele olhou bem no meu olho, acho que sei lá, né, você tá armado? Eu falei, não, você tem mais dinheiro, é que eu vou te matar, vou te dar geral. Ele foi chegando perto, eu grudei a arma dele assim, sabe? Você viu aqueles caras que tomam arma, Krav Maga? Não faz aquilo lá não, aquilo lá dá errado. Eu fui tentar tomar a arma dele, deu ruim. Deu mal. Eu tomei um tiro no peito, cara. No peito, furou todo o dinheiro. O tiro desviou, né? Porque onde pegou ali foi bem no 5x que a gente fala, né? Bem no coração. O tiro desviou, fez um risco assim na minha barriga e entrou na minha virilha. Chegou muito perto da minha femoral e saiu aqui na outra perna, né? Mas nisso ele assustou, a hora que ele deu o tiro? Não, a hora que eu peguei a arma dele, ele atirou. Ele atirou uma pistola, né? Uma 380. Eu sei porque depois tirou o projétil. Então eu fui tentar tomar a arma. É o que eu quero dizer com isso, né? Eu tava sozinho. Eu não nisso podia... ele correu, desculpa. Não, eu caí no chão, eu apaguei, né? Caiu o disjuntor, né? Não sei se foi pela porrada ou no coração ou no quadril que eu tomei esse tiro, né? Que eu desmaiei. Tem até a filmagem, né? Eu apaguei, mas eu vi muitas vezes essa filmagem. Eu bati o queixo no joelho dele. Aí o cara pegou o meu capacete e montou naquela outra moto que tava me seguindo. O que eu quero dizer, nós policiais, nós somos fundidos, cara. Mas sozinho é complicado, cara. Nós nunca fazemos nada sozinho, sempre foi uma equipe, né? Sempre uma equipe. O Coronel Tadeu aí, ele sabe disso, que nós temos que ter bons comandantes, bons sargentos, bons cabos e soldados, né? Que o serviço afim mesmo é os cabos e soldados que estão na rua, que eles fazem. E um policial sozinho nunca faz nada sozinho. Várias vezes eu peguei ocorrência boa. Eu fui homenageado policial do ano em 2016 pelo então presidente Jair Bolsonaro, né? Que ele era deputado. Mas eu queria ter dado aquele prêmio para toda a corporação, para meus amigos que trabalharam comigo. Se eu fui bom, eu não fui bom sozinho, entendeu? É igual um time de futebol, né? Não dá pra ganhar sozinho. Não, se colocar só Neymar... Não resolve, né? Tem que ter lá um goleiro, tem que ter... Então, a gente se sente orgulhoso, mas a gente leva o nome e a gente nunca tá sozinho. A gente sempre teve eu aposentei no Tático Móvel. Eu falo assim, né? O capeta manda os piores demônios pra terra aqui, pra atormentar a gente. Mas Deus coloca os melhores anjos do nosso lado. Eu tive o melhor motorista, o melhor banco de trás, melhor segurança. E a gente aposentou vivo, bem. E por causa sempre foi uma equipe, né? Uma equipe boa. Então é isso que eu quero dizer com isso. Eu tomei uma invertida que eu tava sozinho. Eu não tava com meu parceiro do lado pra trocar comigo. Se fosse hoje, você tinha pensado de outra forma. Não, foi uma coisa que nós somos caçadores, né? A gente não serve pra ser presa. É instintivo, né? A gente tá lá no topo da cadeia alimentar. Ninguém consegue convencer nós que a gente tem que deixar bandido se dar bem. Se falasse que eu ia lá tomar outro tiro, eu ia atrás daquele cara de novo lá. A gente nasceu pra isso, entendeu? Então essa é a ocorrência que eu quero deixar registrada. O pessoal fala assim, você matou ladrão. Nasceu de novo, hein, Galesco? Sim, algumas vezes teve acidente, capotei viatura, né? Então eu fiz partos, eu salvei crianças, atropelamentos, acidente de avião, né? Naquele do Jabaquara lá, né? Fiquei quase 30 horas de serviço. Você trabalhou naquele... eu não era daquele... Fokker? Eu não sei marca de avião, né? Fokker, né? Não é igual moto. No Jabaquara é o Que ano que foi? 92? Sei. Então 96 é o 96. 96? Fokker sem capitão. E a gente foi deslocado, né, de todo lugar, porque não tem uma área daquela, não tem um contingente policial para atender aquele tipo de ocorrência dessa. Daquela, né? E tipo assim, eu não fiquei lá no local, sabe o que eu fiquei fazendo? Levando leite, mano. Pro pessoal que tava trabalhando, que tinha uma fumaça tóxica, né? Tóxica, a fumaça, a gente ficou levando leite, dando não só pros policiais, pros bombeiros, né? A Defesa Civil que tava lá mais perto lá. E mesmo onde parou o incêndio, tinha uma fuligem. Sabe, você ficar mexendo nos destroços e subir aquele pó da fumaça, e o pessoal respirava, né? Começava a dar uma... Eu não entendo direito, assim, sobre
Aquele material, né? Não sei o que era, se foi o óleo ou combustível que pegou fogo lá. E conforme o pessoal andava lá, subia uma fuligem e os olhos, assim, ficou tudo preto, ouvido, sabe? E a gente tem uma caminhada, né? Foram dias que a gente não apaga mais a gente, né? Não esquece, né? Não esquece. Você vê tanta... Não é só correr atrás de bandido, né? Não, a gente salvou gente. Mesmo um bandido, cada lobo que você sacrifica, você poupa muitas ovelhas. Não fui eu que inventei essa frase, mas está escrito, eu entendo porque isso está escrito. Não, a gente não sai na rua para matar bandidos, nós sai para defender a população. A sociedade. Sim. Complementa aí, chefão, eu já falei demais. Os policiais são verdadeiros heróis, né, cara? Sim, a profissão, né? A profissão é boa, como é o do médico, né? O aviador lá que tá... Quantas o piloto lá de avião, quantas vidas lá, às vezes a gente pega um avião, fala, é louco, vocês ficaram em 3A aí, mano. Não, trancado lá dentro, fala, agora eu vou morrer, vou levar todo mundo. Já pensou? Quem vai fazer o quê? Vai 400, 500 junto. Vai. E já teve um caso assim, né? Lá Já teve na Alemanha. Né? Teve. Tanto que depois desse acidente, mudaram o procedimento. Sempre tem que ter 2 na cabine, né? Se o colega vai ao toalete, alguém tem que entrar da tripulação, fica junto. É verdade. Sério? Isso. O cara não consegue se trancar mais lá já. dentro, sozinho. Já pensou? Exatamente, não consegue isso não. Isso é seguida à risca. Esse onde foi? Na China, onde foi que agora caiu um avião? Já tem um tempinho. Esse que jogou o avião no morro? Foi na Alemanha, né? Agora, recente? Não. Não, tem um outro aí que estão suspeitando que pode ser suicídio. Que pode ter sido, igual você, me chamaram para dar uma volta de avião aqui na escola dele, né? Chefe. Eu falei, vai lá saber se o cara não brigou com a mulher, quer se matar e me leva... Não quer não. É louco. Tem que voar de extra ainda. Fica fazer tranquilo, Galesco. Fazer um voo tranquilo. Louco. Reto nivelado? É um voo Ponta cabeça. pavorâmico. Não, deixa quieto essa fita aí. Se você der um rolê com esse Red 750 comigo até São Paulo e voltar aqui, aí eu vou na sua garupa. Tô fora. Nem pensar. Não, cada um na sua, velho. Meu negócio é 2 rodas, pé no chão. Às vezes a gente dá uma voadinha com a moto, né? Eu já fiz umas trilhas, uns cross, né? Dá uma puladinha, mas a gente... Segundos. A gente vai, mas já volta rapidinho, não. Vocês querem ficar lá em cima, porra? É louco. Mas quando você começar a ver o mundo lá de cima, você... Não, vai gostar, né? Eu fico vidrado quando eu gosto de virar pela janelinha, assim, até a parte das nuvens, assim. Aí, depois você sobe as nuvens, a visão que tem lá é uma visão privilegiada, E né? se você vai voar num avião menor, que é mais aberto... Que é mais fácil cair, essas porras. Não é, não. Você vê o mundo lá de cima, é outra... Tá ligado. Antes parada. Das considerações finais, eu gostaria de agradecer ao Leal por ter organizado esse nosso encontro. A gente, amigo de longa data. Galesco também já esteve junto com a gente aqui, um parceiro, um amigo nosso. Foi um prazer enorme conhecer o Coronel Tadeu pessoalmente. Obrigado, E foi muito legal o bate-papo antes e agora. E é isso, né, Paulinho? Agradecer e deixar eles dar um recado final aí para os nossos ouvintes. Passo das palavras do Beraldo a mim, agradecer por vocês estarem aí, participarem conosco do podcast. A iniciativa desse podcast realmente é essa, é trazer pessoas que se preocupam com a aviação, que querem uma melhoria para a aviação. Nosso aeródromo também precisa de melhorias, vindo da prefeitura, de qualquer órgão do governo, né, Beraldo? Sim. A gente tem nossas brigas aqui também. E que bom que vocês também são do time da aviação, porque cada dia é uma batalha aqui e as portas estão abertas. Quando precisarem voltar, Asa Podcast está aí pronto para recebê-los. Tá, bom, Deixa eu falar primeiro que eu sou mais novinho, é mais importante. Fala depois, né, o comandante aí. Beraldo, Paulinho, obrigado pelo convite, obrigado mais ainda pela recepção, pela amizade que nós formamos ainda, pelo amor de Deus, do jeito que vocês recepcionaram eu e os outros veteranos, que tá aí o Leal, né? Sim. O Julião Camargo. O Júlio Camargo, que tá aí fora guardando e torcendo para nós ser um sucesso. Eu acredito que foi, né? Um bate-papo muito bacana. Muito bom. Obrigado pelo Coronel Tadeu, que quando eles me convidaram para vir no podcast Asa, eu falei, eu não sou desse mundo, eu só sei
que a primeira é pra baixo, o resto é pra cima, não é isso? Aí eu falei, não, mas eu vou convidar uma pessoa bacana que entende do assunto e tá nesse meio que é político, é o Coronel Tadeu. E eu, na hora, eu liguei pra ele atendeu a gente, né? Ele atendeu na hora. Aí eu só demorou um pouquinho pra acertar a data aí, porque é corrido aí e tal. Agenda, né? A agenda dele, né? De vocês, a do Leal também, né? Também. Que foi passear Acho ali. que foi o Léo que cuidou de tudo aí. Foi. Ele com o Conrado aí, agradecer eles dois, porque eles que ficaram trocando essa bola aí e a gente só esperando. Mas que dia que é? Então, aí que deu tem que certo. Obrigado mais uma vez ao Coronel Tadeu, nosso deputado federal. Um orgulho para nós, né? Foi da mesma instituição que a gente foi, né? E estão chamando o senhor aqui, ó. 30 anos. E hoje a gente ficou sabendo aí que a semana passada teve esse resultado aí de o quinto deputado político melhor de São Paulo. A gente fica muito orgulhoso. O 20º no meio de 500 e pouco, né? Então, para nós é um orgulho. E desde que ele assumiu a sua cadeira lá em 2019, ele fez contato comigo, ele sempre deixou o gabinete aberto, não só para mim, qualquer um. Leal liga para ele, né, Léo? Sim. Às vezes ele tá ocupado lá, mas ele retorna, então quer dizer que uma pessoa, para nós, é bem acessível. E ele não gosta que eu falo, né, mas ele ajudou pessoas que não é obrigação do deputado, né? O deputado não tá lá para fazer favor particular para você ou para aquele, né? E às vezes a situação de policiais estão em situação desesperadora, e às vezes sequelado aí, e ele sempre me ajudou a atender esse camarada, porque nós de São Paulo é a polícia mais pobre do Brasil, né? Nós, infelizmente, somos as O polícias estado mais rico com a polícia mais pobre. mais pobre, porque a gente ganha pouco, a gente faz porque gosta mesmo, porque se fosse pelo Vocação, valor... né? É por vocação. E o Coronel Tadeu, ele sabe disso, e às vezes ele tá ajudando lá as pessoas lá que a gente pede essa ajuda, e eu só tenho a agradecer a ele, e é muito orgulho para nós ter um policial nosso lá, e, né, ele é do povo também, mas é uma honra para nós que ele é policial e tá lá tão bem colocado, assim. A gente queria que ele fosse primeiro, mas eu tenho certeza que ele vai se esforçar da próxima e pegar primeiro lugar, né, comandante? Vamos tentar, né? Valeu, pessoal, abraço, obrigado pela recepção. Valeu, Galesco. Eu também, só tenho que agradecer. Primeiro, eu conheci vocês dois, né? O Beraldo, Paulinho, né? Conhecer toda a estrutura aqui que vocês montaram do podcast. Vocês estão de parabéns, tá muito bacana mesmo. Eu desejo muito sucesso para todos. E para finalizar, né? Nós estamos aí numa campanha eleitoral. A gente sabe que a polarização, ela é inevitável, a polarização, não tem como, né? A gente está percebendo pelos números que a eleição vai ser decidida entre dois candidatos mesmo. E aí você vai ter que escolher entre o bem e o mal, não há outra coisa. Eu falo mal porque falo com propriedade. O Partido dos Trabalhadores roubou o Brasil e roubou os brasileiros. Roubou muito, mas muito dinheiro mesmo. E é inaceitável que você ponha o bandido para dentro da sua casa novamente. Aquele bandido que te roubou, ele bate na sua porta de novo, você deixa ele entrar, ele rouba de novo. Só que quem decide isso é você, através do voto. Então eu peço pelo Brasil, pelas nossas famílias, pelo povo brasileiro, pelas nossas crianças, que vocês realmente decidam pelo lado do bem, né? O presidente Bolsonaro está aí fazendo um excelente trabalho, ele que precisa realmente governar esse país por mais 4 anos, e não deixaremos ele sozinho. Ele precisa ter governadores, deputados federais, deputados estaduais do lado dele. E senadores também. Exatamente, governadores, senadores, deputados estaduais, deputados federais ao lado dele. Isso é muito importante. Eu espero que todos aqueles que estão nos assistindo, né, tenham a consciência disso. Não deem só o voto para o presidente, não. Votem todos, na chapa completa lá. Escolha o seu candidato que seja do lado do presidente e que ele possa fazer um bom trabalho para nós, continuar fazendo esse excelente trabalho. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu volto aqui, reeleito deputado federal. Nós vamos retornar. Estamos na torcida aí pelo Coronel Tadeu para dar continuidade no excelente trabalho que ele vem desempenhando lá em Brasília. Tá feito o desafio. Boa. Reelegendo e elegendo, voltem aqui. Ou não. Ou não, voltem também. Americana é perto, é uma cidade maravilhosa, a gente volta. Estão abertas sempre. Tá legal. Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio do Asas Podcast. Valeu, Beraldo. Obrigado, Paulinho. Valeu. Valeu, Paulinho. Obrigado, galera. Valeu, Um comando. abraço, tchau, tchau. Valeu, abraço. Valeu.